Bora. É preciso, e permanecer em contato com os seus clientes é fundamental. Estamos juntos. Isso é passageiro. Mas se você Come together. não tomar alguns cuidados, Together. pode se tornar Yes. algo completo, como um sonho fracassado. Oferta de mundo, Conte together. com o rádio para manter fresca na Aí. memória dos seus clientes tudo aquilo que você é, representa e tem para aqueles que possam contar. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Live Facebook 91.9. Próximos anos dessa crise. E o rádio deve ser o seu grande aliado. Não desista. Continue mostrando a todos através do rádio que você é maior que tudo isso. Uma campanha. Centraldamídia.com. Com o apoio da sua rádio. Água Viva FM. Você está sintonizado na ZYT 963. Rádio Comunitária Água Viva FM, Apucarana, Paraná. Frequência 91.9. Uma rádio feita sob medida para você. Muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um Estúdio Livre em 91.9. Boa noite para você. Come together into my life. Começa agora, pela sua 91.9, o programa Estúdio Livre. A apresentação, Eliana Danks. Muito boa noite a você que acompanha Estúdio Livre todas as terças-feiras aqui em 91.9, eu, Eliana Dantes, juntinho com você até as 10 horas da noite. Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro do ano de 2020, são 8 horas e mais 3 minutos. A você que está na sua casa, você que de repente está no seu carro, a você em qualquer lugar neste momento, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A você que acompanha através do Facebook ou então através do nosso site www.radioagavivfm.com.br, a você que acompanha através do rádio 91.9 no seu dial, ou a você que acompanha através dos aplicativos, né, na internet. Sejam bem-vindos, vamos a mais um Estúdio Livre. Lembrando que a gente sempre tem os nossos convidados. E nesta noite quente, maravilhosa na cidade de Apucarana, cidade alta, nós estamos recebendo aqui dois professores economistas, que é o professor Paulo Cruz, além de economista, ele é também professor da Unespar da cidade de Apucarana, também, né? E também o nosso querido Marcelo da Mata, que é professor economista e também programador, que veio especialmente da cidade de Jandaia do Sul. Sejam bem-vindos aqui aos estúdios da 91.9, juntamente com a Eliana, a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito de economia, de pandemia, de tudo que vem acontecendo. Eu penso que é um momento para a gente pensar muito bem, porque eu acredito que tem muita coisa boa acontecendo, apesar da pandemia. Na verdade, Marcelo está aqui para falar. O professor também Paulo Cruz, que é também... faz também lá no Jornal Tribuna do Norte, colunista, né, professor? Boa noite, professor Paulo Cruz. Boa noite, nós fazemos Seja a coluna bem-vindo. Empresas, Empresários e Desenvolvimento. É essa coluna que o senhor tem ali no Jornal Tribuna do Norte. Isso. Ah, mas é toda semana como que é a matéria que o senhor lança? Toda semana. Toda semana é duas uma vezes matéria. por semana. É igual o nosso programa aqui, uma vez por semana. Quando o fôlego dá, vai 2 vezes. Só lembrando que o professor Paulo Cruz, ele tem graduação em Ciências Econômicas pela Unespar, tem mestrado em Economia, doutorado em Economia, também trabalha com marketing empresarial, economia industrial, economia brasileira, inovação, tecnologia, contabilidade gerencial e também tributária. Né? É muita coisa, muita atividade para uma pessoa só ou não, professor? Desde O senhor que é de Apucarana acorda até a hora que dorme, né? Você tá Está sempre em atividades. sempre em atividade. O senhor tem o mestrado e também a graduação, o doutorado em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? O nosso doutorado em Santa Catarina, mestrado em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina, foi sobre economia industrial. Uhum. O nosso doutorado foi na Federal do Paraná sobre economia rural. E Tá. depois um outro doutorado finalizado na Federal do Rio Grande do Sul, em desenvolvimento econômico. Então, assim, grande coisa disso que a gente apresenta no jornal toda semana,
eu tive a oportunidade de aprender nesse curso lá em Porto Alegre. Uhum. Trouxe bastante bagagem, então, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, trazendo aqui para o norte do Paraná, aqui para Apucarana. Esses cursos aí, né, de mestrado, doutorado, você fica 12 horas, 14 horas por dia em cima dos livros. E ainda trabalha com contabilidade. Meu Deus do céu. Depois ainda virou contador também. Tudo em exatas. Mas é assim, a gente precisa sempre estar... Mas a vocação para leitura também apareceu no meio, né? Ah, é? Porque aí essas atividades agora com o TN Online revelam uma vocação para leitura que a gente precisa ir aprimorando cada vez mais. Com certeza, né? A todo momento, né? E o professor Marcelo da Mata, seja bem-vindo. Professor, muito obrigada. Meu. Que bom, fico feliz em recebê-lo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Lembrando que o professor Marcelo da Mata, além de professor economista, programador, tem graduação em Ciências Econômicas, também pela FECEA, mestrado em Economia na UEM de Maringá, é isso mesmo? E também já trabalhou na Unifama, na Cesumar, Faculdade Noroeste do Paraná, lá em Nova Esperança também, né? Sim. Pesquisei. Bons tempos. Eu fiz o dever de casa. É isso aí. Até tá na chuva tem que se molhar. Só lembrando aqui que o nosso assunto hoje, a respeito de economia, crise econômica e também a recuperação, a gente acaba trabalhando nesse meio de comunicação, a gente fica pensando, né, de que forma que a gente vai levar a melhor comunicação para as pessoas, a informação, de uma forma que seja positiva, que por mais que existam coisas negativas, eu acho que passar a parte positiva para as pessoas é a melhor forma que a gente tem de recuperação. O ano de 2020 foi um ano realmente interrompido? Eu penso dessa forma. Foi, professor? O senhor acredita que foi um ano interrompido, o ano de 2020? Olha, se você for olhar assim do ponto de vista de que você tem que sentar e chorar, foi interrompido. Mas se você for olhar assim do ponto de vista que, olha, as dificuldades estão aparecendo para as empresas, estão aparecendo para os governantes, porque todo mundo teve uma grande surpresa. Os empresários tiveram essa grande surpresa. As famílias tiveram, os governantes tiveram que se readaptar. Todos, né? Exatamente. E isso tudo gera um aprendizado muito grande, que o aparato de tecnologia saiu na frente. E com isso, um avanço na parte tecnológica esteve tão forte que nós conseguimos caminhar nesses 6 meses, 7 meses, em torno de 5 anos à frente do processo que a gente vinha tendo antes. Então, assim, as dores com a penalização pelas mortes que tivemos, todos lamentamos, mas um grande aprendizado ficou também. Ficou de que a sociedade unida, ela consegue vencer as crises. Mas isso é passo a passo, né? E 2021, o que a gente pode esperar? Vai nascer um admirável mundo novo ou a gente vai ter um apocalipse? Não vai ter não, professor Marcelo da Mata? Não, o apocalipse não chegou ao momento. Não. A crise econômica realmente é maior do que a crise sanitária? Dá para ver nesse momento, já ter um panorama? A crise econômica e crise sanitária, na verdade, são duas cabeças do mesmo animal, né? Porque, como disse o professor, houve uma melhora na consciência das pessoas em relação à tecnologia, a novos conceitos. Sentar, parar, pensar e olhar o futuro. Coisa que as pessoas, principalmente, vamos falar do Brasil, né? As pessoas nunca tiveram esse costume de refletir sobre as suas vidas, né? No contexto econômico, social. Vai caminhando como dá, como vai chegando, vai levando. Na verdade, vai no na maré. Na maré. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. A vida leva eu, né? Mas por aí, Zeca mas Pagodinho. a realidade não é assim, né? Então, essa evolução tecnológica que o professor falou é fato e ela vai se acelerar. Tá? Novos conceitos estão surgindo, né? E a questão, podemos dizer aqui que nós vamos falar de economia e sociedade, mas o fator é o ser humano, né? Porque a economia é o ser humano. Exatamente. Certo? Então, pensem bem. Discutir a dicotomia, polos opostos entre economia e saúde, crise sanitária, isso é uma ilusão, quando não má fé. Mas eu prefiro dizer que é ilusão, porque uma depende da outra. Precisamos de pessoas, por exemplo, uma vida que se vai, pensa, um grande cientista que morre.
Vai uma afetar- perda. É uma perda de uma cabeça que estava ali, que Exatamente. tinha várias coisas de Então, repente tinha- para fazer inovação. Tinha os Ou- projetos, né? Sim, Então, isso é dispensar. E né? de que forma que ele afeta também a falta dele com o círculo de amizades, a família e tudo mais, Os né? colegas dele, porque é Exatamente. tudo um processo, né? E isso é importante a gente pensar. Né? Bacana. Qual que é a média, professor, o senhor que trabalha bastante nessa área, os dois que já podem dar um panorama para mim, qual que é a média de empresas que fecharam as portas a partir da pandemia, que realmente não conseguiram se sustentar? Olha, Existe uma média? existe uma média. Por Aqui, o exemplo, senhor vai falar da média regional. por exemplo, aqui nós temos no Rio de Janeiro em torno de 29%. Nossa. 8 milhões e meio de habitantes só no município do Rio de Janeiro. Em São Paulo, 29,2%. Nossa. É muita coisa, se a gente É for parar e muita pensar. Pensando que o Brasil também, muitas vezes, tem as empresas que nascem e morrem o quê? Em 1 ano, 2 anos, por falta de planejamento, por exemplo. Exatamente. A questão do empreendimento no Brasil não é um empreendimento qualificado e orgânico como é em países mais desenvolvidos. A gente tem que pensar que o brasileiro empreende ou porque está desempregado ou porque tem uma necessidade premente de empreendimentos. Não existe um planejamento, por exemplo, uma acumulação de capital, seja ela financeira, seja ela intelectual para isso. Por exemplo, em países desenvolvidos, por exemplo, vamos falar dos Estados Unidos, porque todo mundo olha os Estados Unidos. Geralmente, um garoto de 25 anos acaba um doutorado em tecnologia no Vale do Silício. O que ele cria? Ele cria empresa? Não, ele cria uma indústria. Um novo processo, um novo contexto, que vai empregar milhares de pessoas. No Brasil, ele acaba a graduação dele. Se ele Ele conseguir vai abrir começar um a mandar carrinho de currículo. cachorro-quente, falar, mas isso não é preconceito, porque para você fazer um cachorro-quente, você tem que ter muita tecnologia e conhecimento Com acumulado. certeza, com certeza. É um processo que não é mais que nem antigamente. Tudo hoje envolve a acumulação de conhecimento. Por quê? Porque você tem concorrência. E quando você tem concorrência, é necessário uma acumulação de conhecimento que gera a tecnologia, porque tecnologia é um conhecimento que pode ser vendido, né? Pode ser convertido ou em redução de custos ou aumento de lucros, né, professor? Que é mais contador do que eu, mas eu gosto muito da questão estrutural da coisa. Quando o brasileiro, se tivesse condições disso, seria como o jovem europeu ou o jovem americano, né? Não produziria, não criaria pequenos negócios que são importantes, mas negócios que se tornariam grandes indústrias. Por exemplo, vamos ver o que as pessoas conhecem, o Zuckerberg. O Zuckerberg, ele criou a empresa dele, ele estava no 2º ano. Mas de onde? De Harvard. Para entrar em Harvard, qual o grau de acumulação de conhecimento que tem que ter? Nossa. Eu Eu não consigo nem dimensionar. Só abrir um parênteses, um aluno de Harvard, ele tem que ler por semana cerca de 2.000 laudas. 2.000 laudas. Nossa. 2.000 laudas por semana um aluno iniciante. E isso são as grandes universidades americanas e europeias. O brasileiro já não tem essa cultura, né? O brasileiro já não gosta muito de ler, né? Fala assim, vamos ler. Sendo sincero, não sei o professor, mas eu como professor, se eu conseguia fazer uns alunos lerem umas 30 laudas, eu ajoelhava e agradecia. Mas é muito importante, porque a leitura e o entendimento do que se lê é um fator importante da acumulação de conhecimento. Não adianta nada você fazer a leitura e depois você não saber interpretar o que você leu, o que você tirou dessa leitura. Exatamente. Daí a pessoa fala assim, eu li lá que tinha vários personagens, tinha isso e aquilo, mas aí ele não consegue, né, te fazer um resumo, por exemplo, daquilo que ele leu. Aí nós podemos dizer que um link importante é que se a gente quer um país desenvolvido tecnologicamente, a gente tem que ter uma educação que propicie isso, né, que gere... Mas isso é lá na base, né? Na base, é a base que é importante, né? Mas eu vou falar a verdade, eu até tinha pensado aqui, desde pequena eu penso que o Brasil, né, eu ouço falar também, que eu acho que todo mundo, não sei se hoje ainda falam, o Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro. Eu estou com mais de 40, não estou vendo esse futuro ainda. Depois dessa pandemia, parece que a gente regrediu alguns anos. E fica triste, eu acho triste isso. Enquanto não resolver a questão educacional, vai ser sempre no futuro. É patinar.
Porque a gente Um passo pra frente, dois pra trás. O que vai acontecer é o voo de galinha, né? Voo de galinha. O voo de galinha da década de 70, que foi um voo alto, mas a queda foi alta também. Foi dura. O voo de galinha do início da década de fins da década de 90 e até meados de 2000, que foi um voo de galinha também. Né? Agora a queda... A queda foi então, fatal. para a gente conseguir não ter um voo de galinha, mas um voo de cisne, né? Né? A gente vai ter que desenvolver a educação. Sem educação não vai ter voo de cisne, vai ter voo de galinha. E, professor, vamos falar um pouquinho agora, qual o tempo mais ou menos para essa recuperação média dessa nossa economia? Tem alguma coisa? Bom, nós Tem tivemos, luz no final do túnel? Vocês estão falando aí dos voos de galinha? Nós tivemos quedas de quase 8% na 2015 e 2016. E agora nós estamos com uma queda de 9,7%. Nossa, isso é muito triste. Exatamente. Então são o quê? São 9, 7, 16,5% de queda Nossa. do PIB, do Produto Interno Bruto. E o Brasil já vem com um crescimento de PIB bem irrisório, né? Bem ínfimo, né? Desde Então, 2012, por aí, já começou esse problema. Você se lembra que em 2012, você precisava de um pedreiro para consertar alguma coisa na tua casa, você tinha que entrar na fila. Lembro. Você precisava de alguém para fazer uma cerca lá no teu sítio, você tinha que entrar na fila. Agora? Nós estávamos com taxa de desemprego de 4,5%. Agora, com a pandemia, nós estávamos com a taxa de 10,5%. Com a pandemia, nós chegamos a 13%. Essa é a média também de desemprego dos americanos? Não. Não? Como que tá lá? Eles estavam com 4%, 4,2% antes da Apesar pandemia. que a métrica deles é diferente. Pra eles é diferente. Eu não gosto muito dessas comparações. Não tem como comparar? Não, Porque tem como comparar, mas você tem que ter cuidado com as comparações. Aham. Agora, Porque o americano, na verdade, Então. ele não trabalha como o brasileiro, porque o brasileiro trabalha por mês, o americano trabalha por O hora. processo trabalhista deles, como por exemplo da Nova Zelândia, do Reino Unido, é o trabalho por hora, certo? E semanal. Exatamente, semanal. E o Tanto contrato... que até aluguel é semanal também, tem que pagar aluguel E o semanal. contrato deles é um contrato semelhante ao nosso contrato civil. Aham. Então, o trabalhador, podemos traçando um similar no Brasil, seria um fornecedor. do Entendi. patrão. Então, é um contrato. Você contrata o trabalhador, você está comprando, ele é teu fornecedor de mão de obra. Uhum. Então, você lá não tem a ideia, isso é uma questão cultural e estrutural e institucional, então a formação institucional do Brasil e Estados Unidos, por isso que você tem que parar bem para pensar. Para Se comparar. você vai comparar com muito cuidado, porque lá a ideia de você ser ligado com o teu patrão não é isso, ele te paga, você presta serviço. Aham. É diferente É diferente. a visão. Aqui é o conceito um conceito mais que você a instituição faz que você fique meio preso. Fica amarrado. Você fica amarrado, né? Exatamente. então, Deixa eu aproveitar agora aqui um para momento. você chegar na recuperação, só para fechar a ideia, Vamos fechar. para você chegar na recuperação, o que acontece? Você precisa manter esse auxílio emergencial para o ano que vem também. Será que isso acontece, professor? Acontece porque os empregos não vão voltar de um dia para o outro. Mas ele já foi cortado pela metade. Não, sim, mas mantenha essa metade. Então, isso é um grande avanço. E Entendeu? está dizendo que ele até viu uma matéria falando que se o Brasil parar de dar essa ajuda para os brasileiros, né, parar de dar essa, vai ser uma média de 3,8 milhões que vão passar da classe D para classe E. Pois é, Mais ou menos por aí. nós já tivemos uma quebra de renda muito grande. Se isso acontecer, então a pobreza torna-se generalizada e piora a recuperação. Daí a recuperação vai demorar mais ainda. Porque um depende do outro, né? É uma cadeia. Exatamente. Então agora o que nós temos? Nós temos que o governo pode ajudar. Os governos estaduais, municipais podem ajudar. O que nós precisamos é de um planejamento daí de longo prazo que combine todas essas energias, essas forças para trazer a economia de volta. E com esse planejamento de longo prazo, entendeu? Aí o que acontece? Os empresários vão ver e vão melhorar suas expectativas, que estão negativas, vão passar a ser positivas, e vão voltar a fazer novos investimentos.
Mas o Brasil não é meio que planejado de 4 em 4 anos por causa de eleições? Então, aí que está o problema. É aí que está o problema? Planejamento Cada um chega numa ideia diferente? Então, o planejamento é 10, 20 anos. Então. Ele teria que ter um gestor, vamos falar assim, um gestor, na melhor acepção da palavra, né? Porque já desgastaram essa palavra, né? Mas vamos usar essa palavra com aspas boas, assim. Que planeje o país por 10, 20, 30 Exatamente. anos. Né? Porque o Brasil sempre tem aquela ruptura, né? Exatamente. Então, Isso acaba deixando porque todo nós mundo perdido. teríamos que criar uma institucionalidade que independesse das eleições. Então, Exatamente. teria uma estrutura, e essa estrutura é uma estrutura técnica, profissional, para levar a cabo todo o planejamento. Né? É uma coisa que, na verdade, não está dentro da cultura brasileira. Da cultura vou dizer, brasileira, mas né? por aí. Da estrutura da mente do brasileiro. O brasileiro não consegue compreender isso. Exatamente, é a mesma coisa, a gente vê até dentro da própria cidade. Ah, o fulano de tal fez lá um parque X. Bacana, todo mundo usufrui, fica lindo, maravilhoso. Aí quando entra o outro, nossa, isso aqui já não serve mais. Aí ele já substitui aquilo. Né? Isso é triste. É triste, mas ainda não é o pior, porque eu já vi em cidades do Vale do Vaí que um prefeito ganha do concorrente e manda que não limpe a frente da casa do concorrente. O trabalhador ele tem que tem que deixar de ser pessoal esse tipo de coisa. Exatamente, né? a emocionalidade, na verdade, isso é uma questão técnica. Né? O que Exatamente. acontece? Quando um gestor entra, ele quer deixar uma marca. Exatamente, ele quer deixar Estilo, aquela marca. O estilo Estilo e X. Exatamente, X ou Y ou Z ou tal que seja, e ele quer deixar a marca dele com o estilo dele. Então, por exemplo, o prefeito de agora, atual, de Apucarana, Sim. qual que é a marca dele? Ah, tô por fora. Ligar os bairros, né? Não, é bacana. Trabalhar, assim, por aquilo que a gente tem acompanhado, trabalhar com as associações de bairro, associação comercial, tentar fazer essa interação, entendeu? Agora, o outro prefeito que estava antes, Da gestão anterior? exatamente, já tinha um outro componente. Exatamente. Cada um tem a sua marca lá. Então, agora, se a gente trouxer essas eleições de 5 em 5 anos, o que acontece? E retirar as reeleições, eu acho que aí seria possível trabalhar melhor isso que vocês apontaram. Você acredita mesmo? Bem, vamos deixar para lá a parte política, vamos falar a parte econômica. Quero aproveitar Não, aqui. só fazendo uma complementação Pode aqui complementar. da questão da renda, né? Aí eu vou invocar o grande pensador liberal Milton Friedman, né? E eu discordo de grande parte das ideias dele, mas eu concordo uma coisa. Eu acho que deveria haver uma renda básica ou um imposto invertido, né? Para as pessoas, né? Porque garantiria uma massa de demanda para as empresas, né? Mas assim, o governo, por exemplo, ele não é um gerador de rendas, por exemplo. mas aí Ele é um tomador de impostos. Sim, mas aí seria como dizem, um imposto de renda invertido. Seria assim. Se você ganhar acima de um valor, você paga imposto de renda, né? Exatamente. Se você tem começar a ganhar menos de um certo valor específico, há uma complementação dos seus ganhos. Então você tem uma Aí eu quero. um padrão de renda para que você consuma. Porque se você parar para pensar, o pobre, ele consome tudo que ele ganha, né? E ele vai consumir na onde? Ele vai consumir num bem de luxo? Não, ele vai consumir comprando arroz, feijão, no mercadinho, né? Então esse mercadinho, ele vai ter que contratar gente, ele vai ter que... Exatamente. Fornecedores. Ele vai ter que... Então seria tipo um colchão de amortecimento para manter um certo nível de demanda. Sem isso sendo institucionalizado, independeria da boa vontade do gestor de plantão, né? Gestor de plantão. Quer dizer, seria o fim total do voto de cabresto, né? Tem que parar com isso, aí tem que acabar. Então, isso que vocês acabaram de chegar no assunto aí, é que é o seguinte, todo componente econômico, ele é composto do quê? Dos consumidores, das empresas que produzem para o consumo, do governo que participa da gestão de todo esse conjunto, né?
Então, o que acontece? As empresas precisam dos consumidores. Com certeza. E as empresas precisam que os consumidores tenham renda. Aquilo que você falou assim, o pobre gasta tudo que ganha. É uma verdade. O pobre gasta tudo que ganha. Por quê? Porque Sendo não otimista, sobra nada. porque na verdade pra ele guardar. gasta mais do que ganha, né? Gasta mais do que ganha, está sempre lá enrolado. Por exemplo, o juro baixo. O juro baixo faz com que as pessoas vão lá e tomem mais dinheiro emprestado. Ajuda muito, porque aquelas pessoas que estão em melhores condições, você vê, a queda do PIB foi brutal, mas existe ainda algumas empresas que teriam ou que têm alguma reserva. Uhum. E até alguns investidores particulares, o pequeno investidor, o MEI, o microempresário, o dono do sítio, o dono da granja, você tá entendendo? Essa pessoa que ainda tem uma reserva, nesse momento do juro baixo, ele vai e ativa a sua reserva, entendeu? E não deixa a economia afundar mais do que já está. Tá. Então, para isso é muito importante. Quero aproveitar e mandar um beijo aqui, ó, para os nossos amigos que estão aqui, os nossos web espectadores. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. O Paulo Roberto, beijo para você, muito obrigada. Joselito Souto, que é lá de Cascavel. Minha tia Irene, do Ivaí, cidade do sul do Paraná, lá perto de Ponta Grossa. O Aldo Alemão, que é de Cruzeiro do Oeste. Nossa, eu nunca sei a cidade, Aldo. Mas tá bem, um abraço para vocês. Muito obrigada por acompanhar a minha também lá na cidade de Curitiba, junto com a amiga dela, com a Franciele. Muito obrigada pela audiência. Mandar um beijo para minha irmã Marli também. Ela está sempre sintonizada e eu acabo esquecendo de mandar um beijo para minha irmã Marli, que ela é maravilhosa, tá? A gente não se conversa muito, não dá tempo, mas beijo para você, tá bom? Vamos prosseguir aqui, eu vou falar um pouquinho mais de economia. As empresas têm feito fusões para que evitar a falência? Ou não tem mais como? Tem? Existe sim, esse é um momento apropriado. Porque às vezes... Dá certo? Dá certo. Em que condições que o empresário vai procurar alguém? Quando ele está com a corda no pescoço, ele insiste, ele persiste em continuar no mercado. Mas ele percebe que se ele continuar, ele vai se afundar. Então o que acontece? Ele tem que pegar alguém que esteja mais ou menos no segmento do ramo dele. Exatamente. Então ele chama alguém, ou então uma empresa com afinidades, ou de setores afins, eles se juntam, né, para poder alavancar a empresa novamente. É interessante nesse momento. É interessante, muito interessante, porque... Isso tecnicamente é para quê? É para você... Sobrevivência? Não, é combinação, né? Você ganhar escala e complementariedade. Porque você, por exemplo, você está com a corda no pescoço e você tem um bom produto, você tem tecnologia, mas você está em algum ponto que está problemático. E você não tem como investir naquilo, arrumar aquilo lá. Você vai procurar uma nova empresa que é forte naquela parte. Então você vai fazer um acoplamento, né? Então aquela empresa vem para dar um acoplamento nessa questão. Mas de qualquer forma, um deles vai acabar perdendo a identidade. Não, mas isso é normal. O casamento é assim. Eu não ia fazer essa comparação, mas beleza, você que fez. O que acontece? Pois isso rola porque as duas empresas, cada uma tem a sua cultura. Exatamente, né? Tem o seu jeito de tocar a empresa, tem as suas mas normas. Quem vai dominar é o mais eficiente, né? Ah, mais com eficiente certeza, Existe o seu padrão de conduta, cada um tem a sua, né? E aí, assim, só que o empresário vai entender que ele não é mais o dono do todo. Ele é dono da parte. Exatamente. E para que aquela parte dele sobreviva, ele precisa jogar para o todo. É interessante jogar no mercado uma empresa, por exemplo, ela já esteja estabilizada no mercado, ela começar a dividir em ações? Fazer interessante? Depende. Tudo depende. Tudo depende. Mas a questão é o seguinte. Depende do produto, Depende do produto, preço. E exatamente também é uma questão da cultura da empresa. Tem muitas empresas familiares que não concordam com isso. Porque para você fazer um IPO, você vai ter que publicar seus balanços, informações internas. Né? E muitos não gosta disso, né? Exatamente. Eu, por exemplo, sou um fã das empresas abertas. Né? Por mim, toda região deveria ter uma bolsa de valores e a empresa
pequena poderia, se quisesse, abrir ações, né? Aham. Para mim seria o paraíso na Terra, né? Se fosse Mas o desse Brasil jeito. ainda não chegou lá, né? Não tem essa... Agora, tem algumas empresas, então, que, para complementar isso aí, tem algumas empresas que elas, às vezes, estão nadando de braçadas. Elas não têm pouca concorrência e elas nem querem mais, elas querem sair do modelo familiar. É, Tá entendendo? Elas querem sair do modelo familiar, elas têm boa chance de crescimento tem no o know-how mercado. todo para isso. Tem um know-how todo para isso, tem um campo aberto para elas, entendeu? Então, é interessante para elas irem ao mercado de ações e trazerem novos recursos para Porque, geralmente jogar. o IPO, né, você capta recursos no mercado, É. né? Que é uma forma relativamente barata de você captar recursos, né? Porque se você for uma instituição financeira, você vai ter juros, vai ter uma burocracia, você, dependendo do seu porte, é difícil uma instituição financeira Te que dá um crédito. que consiga te prover, né, a necessidade de capital que você precisa. Aham, E entendi. a gente pensa, o banco tem limites também. Tem, mas não tem muito não, né? O banco tem limites também. Tem muitas empresas Porque é o que seguinte, relutam em Pergunta fazer pros isso. Rockefeller como é que é. Por exemplo, falando de Brasil, né? Por Vamos falar exemplo, do mas Brasil. nos Estados Unidos é problemático. Por exemplo, você precisa de uma quantidade de capital de certo nível. O problema é que o risco dessa empresa te transferir esse capital não compensa ela te transferir. O ganho que ela vai ter. Entendi. Entendeu? É uma questão meramente econômica. O que sai mais barato para mim? Às vezes, se eu emprestar esse grau de recursos, eu não vou ter a rentabilidade depois que eu quero, que é necessária. Né? Então, a empresa É que tudo tomadora... visa lucro, né? Tudo é lucro. Tudo é lucro. Capitalismo, que bom. É. Quanto mais lucro, melhor. Eu sou a favor. Então, nesse ponto, vamos chegar lá. O governo realmente necessita, nesse momento, de fazer privatizações? Olha, Seria importante para o Brasil? privatização é uma coisa que eu não sou contra e sou até a favor em certas questões. É. O problema é como privatização é feita no Brasil. É problemático. Por quê? Porque a maioria das privatizações feitas no Brasil vão para os amigos do rei. Você não sabe para onde foi o dinheiro, ninguém viu, ninguém sabe, né? Em vez de ir para Exatamente. cofre Por exemplo, público... se agora fala assim, ó, uma privatização, como seria uma privatização boa para mim? Assim que eu opto, não, essa aí é feita. Por exemplo, a empresa pública. Ela dá prejuízo ou... Dá lucro. Ela dá lucro, mas o lucro dela é um lucro contábil meramente ou dá um lucro econômico? Tem diferença. Uhum. Não, ela dá lucro econômico, ela fica. Ela dá lucro contábil, mas ela tem algum problema. Não, ela cumpre todos os deveres com a sociedade, não cumpre, ela fica. Ela dá lucro contábil? Dá, mas ela é muito problemática. Pode ser privatizada. Ela dá prejuízo? Pode ser privatizada. Mas se ela dá prejuízo para o governo, quem vai querer comprar? Exatamente. Mas peraí. Vamos pensar. Eu sou o governo, eu tenho a empresa para privatizar. Tá. Ela não me dá lucro, mas uma administração privada profissional pode fazer ela dar lucro. Exatamente. Tá, então vamos privatizar. Como eu faria uma privatização? Tudo bem. Quanto é o valor dela de mercado? É X. Tá, então nós vamos vender por X. Tá, quem quer comprar? Tais das empresas quer comprar. Tudo bem. É pagamento em cash, nada de moeda porca. É em cash e à vista. Mas o governo vai financiar? Não. Você quer financiamento? Você vai buscar no mercado. Eu quero em cash e você... Não. O Estado não vai financiar um níquel nessa privatização. Mas que privatização? Que privatização que é essa? Que eu dou o dinheiro para você privatizar. Mas e acontece, né? O problema é outro. O problema é que é sério. Depois de privatização, ela dá problema e ainda tem que socorrer. É. Não. Você comprou, você pagou com dinheiro onde você Eu achou. conheço a minha família, é isso? E se quebrar, o problema é teu. Isso eu tô Essa é pensando. uma privatização que eu aprovo e defendo. Não, com certeza, né? Porque se vai ter prejuízo, principalmente para o Não, país, né? Porque Aí já... muito recurso público foi gasto para montar essa empresa. com Quer certeza. dizer, vamos dividir aquela velha história, né? Privatizar o lucro e socializar o prejuízo? Não, senhor, aí não. Eu vou aproveitar aqui, ó, agora são 8 horas e 36 minutos. A Cida, a nossa diretora aqui da rádio, apareceu agora há pouco, deu um tchauzinho para nós, tá? A Cida Campos,
Quero mandar um beijo também para o Brito Júnior, que é o nosso diretor artístico. Um beijo para Claudete Pascoal, que também está sintonizada junto com a gente. O André Romagnoli. André, abraço para você. Tudo de bom, hein? Luizinho Pirapó também está sempre junto com a gente. O professor Marcelo, da UTFPR. Beijo, muito obrigada sempre por acompanhar a gente. Quero ver quem mais que está aí em sintonia. O meu amigo Gabriel, lá da UPA também. Gabriel, beijo, obrigada. Professor Dilson Muniz, né? Professor que já esteve junto com a gente aqui também. O professor Rogério Ribeiro, da Unespar. Beijo também, muito obrigada pela sua companhia junto com a gente aqui, acompanhando a nossa live. Quero mandar um beijo também para o professor Lisandro Modesto, que é da FAP. Rodolfo Mota também sintonizado junto com a gente, sempre que ele pode estar acompanhando as nossas lives aqui, do Estúdio Livre da 91.9. São 8 horas e mais 37 minutos. E a gente prossegue aqui falando a respeito de pandemia, economia, crise. Vamos parar a nossa crise. O que pode ser feito agora para a gente conter essa crise? Hein, professor? Fala um pouquinho. Professor Marcelo ou professor Paulo, quem que me ajuda? O que pode fazer para conter essa crise, assim, sei lá? Bom, primeiro, como nós estávamos falando, as empresas precisam de um mercado consumidor. Uhum. Essa conversa de que o salário não pode ultrapassar certos limites, ou eu tenho que ser sempre o salário mais baixo que existe. O empresário que tem consciência, ele não concorda muito com isso, sabe? Não. Porque ele sabe que o consumidor precisa ter o salário para consumir. Ele precisa manter o volume de demanda dele ciclo a ciclo. Você está entendendo? É por isso que nós falamos no início. Tem que manter a renda básica. A renda básica universal. Exatamente, a renda emergencial. Esse auxílio emergencial, ele tem que continuar. Mesmo que seja pela metade, tem que continuar. Mesmo que seja pela metade, porque ele vai garantir a subsistência básica para que as pessoas possam dar o passo seguinte. Mas aí não vai criando daí uma cultura de que o governo é obrigado a sempre tratar de mim? Ou não? Não, porque aí é o seguinte, não fica, o governo também pode impor algumas condições. Tá. A velha crítica ao Bolsa Família, vamos dar um nome aos bois. Mas o problema é a crítica que eu faço àquele governo que implantou esse Bolsa Família. Exatamente, foi lá atrás. Porque tem gente que acha que é de fulano, assim, é de ciclano. Não. Isso aí foi estatal. Isso aí foi uma ideia bem mais antiga. Até baseada na questão do... A primeira-dama Ruth. Começou com Roosevelt, lá em 1931. Exatamente. 32, criou a renda básica para sair da crise de 29, porque as empresas não tinham para quem vender. Sabe quem deu a ideia? O Henry Ford. Henry Ford, que até hoje, né? O povo não tem como comprar, então vamos criar uma renda básica. É interessante isso. E à medida que as pessoas forem entrando no mercado de trabalho, você vai cortando a renda básica. Exatamente, hoje essa parte. Hoje é tudo internet, hoje é tudo digital. Mas mesmo assim o povo conseguiu burlar um monte dentro da nossa... Sim, mas é porque mas foram descobertos, né? Foram descobertos. A estrutura foi mal feita. Foi às pressas. Foi mal feita. Poderia ser rápido e bem feito. Poderia ser rápido e mal feito. Vamos dar um desconto. A gente está em pandemia, em um momento de tudo tem que ser decidido ali rapidão, porque as coisas... né, vão acontecendo. E nesse mundo de pós-pandemia, o agronegócio está se modernizando, está melhorando? É a nossa salvação nesse momento? Olha, o agronegócio é um participante forte do setor industrial também. E eu acho interessante também que o agronegócio, parece que o povo do campo está se preocupando muito mais em se modernizar, em realmente ter tecnologia, do que o pessoal da área urbana. Eu acho que parece que eles estão mais preocupados com o avanço tecnológico do que nós propriamente dito. Você vai lá no interior do Mato Grosso hoje, 500 quilômetros lá de Cuiabá, os caras sobem na máquina. Tem ar-condicionado. Tem tudo digital ali. Sim. Entendeu? E ele... Até previsão de tempo e tudo mais. Ele só mexe no volante quando for muito necessário. A máquina vai lá e volta. A redução de custos. Ela colhe muito mais, né? Ela produz muito mais, e ela gasta menos, entendeu? Então, e outra, essa gurizada de hoje que trabalha na lavoura, eles não querem mais saber de pegar na enxada
E com Não. certa razão, porque hoje já tem máquina para tudo. A gente volta ao assunto do salário. O que determina o salário? Vamos falar um pouquinho de teoria econômica. O que determina o salário? Pela teoria principal aceita o salário é igual à produtividade marginal do trabalho. Que é esse palavrão todo é o seguinte: teu salário é o que você produz, o que você agrega à empresa. Exatamente. É aquela margem, aquele pedacinho que você agrega tem que ser o seu salário. A questão, por quê? A produtividade do brasileiro está muito baixa em relação. Então, o salário é baixo, mas a nossa produtividade também é baixa. E a gente tem que encarar essa dura realidade. E vamos parar e pensar da seguinte forma: o funcionário público deve ser também medido pela sua capacidade também. Exatamente. Eu acho que é bem por aí também. Eu sou funcionária pública, mas eu digo que eu não, sabe? Eu acho que a pessoa está ali para trabalhar e para produzir e agregar algum valor realmente. Tem que ter produtividade. Eu acho que se não tiver produtividade também, eu acho que tem que ser cortado. Então, essa é a ideia. Eu A acho ideia que é que tem que ter a no produtividade. sentido da produtividade, Só completar o raciocínio, Paulo, é o seguinte: por exemplo, a Alemanha. A gente fala, os direitos trabalhistas brasileiros. É caro. O direito trabalhista brasileiro é realmente caro. Mas o da Alemanha é o dobro do nosso. Agora pergunte para o empresário alemão se ele acha caro o que ele paga aos O funcionários. funcionário. Por quê? Porque a produtividade deles é a maior do mundo. É muito maior que a americana. É questão de produtividade. O que nós temos que fazer para o Brasil é aumentar a produtividade marginal do trabalhador. Quer dizer, o que ele é capaz de agregar. E isso só com educação a gente vai conseguir fazer. A Exatamente. gente volta ao início da conversa. tem a grande dificuldade porque aqui, quantos por cento conseguem acessar a um curso superior? Quanto mais avançado a eficiência, quanto mais avançada a eficiência técnica de cada trabalhador, mais preparado ele vai estar para acompanhar a modernidade, a toda a tecnicidade que existe, né? E ele vai estar mais apto a operar essas máquinas e a produzir mais. Agora, se você tem um ensino que ele fica muito abaixo, muito a desejar, às vezes você diz assim, o funcionário público produz pouco. Mas hoje, você vai na universidade, por exemplo, na universidade, os professores, cada um estão tomando conta lá de 300, 400 alunos. Uau. Você está entendendo? Aí ele tem que cuidar dos TCCs da galera. Ele tem que, se você tem doutorado, você ainda tem que trabalhar com o pessoal do mestrado. Tem que encaminhar esse pessoal, entendeu? Então você trabalha todo dia 40, quantas horas tem? 24 horas? Você trabalha 15 horas, 16 horas, desde que você levanta na hora que você vai dormir, você não tem sossego. E vai dormir ainda pensando naquilo que vai fazer amanhã. É, porque tem que planejar já o dia seguinte. E pensando da seguinte forma, que o Brasil, infelizmente, de umas 2 décadas para cá, vamos pensar mais ou menos dessa forma, que as famílias acabaram deixando de educar e passaram essa responsabilidade para as escolas, para os professores, que infelizmente, educar é uma coisa, o senhor que é professor, o senhor também que é professor já sabe, educar é uma coisa, você ensinar é outra, não é verdade? Então, pois é, aí você diz, o funcionário público ganha demais, né? Então, vamos fazer uma, agora, né? Vamos proibir que ninguém vai, os professores do Paraná estão há 5 anos sem reposição da Mas se você for pensar em Japão, por exemplo, qual a valorização que o japonês dá para um professor? Né? Então, agora... A gente fala muito do Japão, mas a Finlândia, a Suécia, Sim, exatamente. a Vamos Noruega, pegar os países que Então, são país desenvolvidos que é país. e conseguem enxergar isso, né? A hora que a gente conseguir avançar na educação e dar o valor devido para a educação, nós vamos conseguir resolver muitos outros problemas. Mas isso é para tirar a venda e para tirar também aquele cabreço de todo mundo Agora, e realmente abrir para fazer com que isso exatamente. aconteça. Tem que mudar também a construção cultural do brasileiro, que ele vai sentar num banco de escola, ele vai ter que estudar e estudar muito. Os nossos governantes precisam eleger a educação como prioridade. Exatamente. Prioridade Se tem que eles ser a não educação. elegerem a educação como prioridade, Vai nós vamos continuar ficar... patinando. Sim, a Alemanha, você falou da Alemanha. A Alemanha, o cara se prepara até os 25 anos. Então, na Até Alemanha, os 25 na anos, Alemanha é uma coisa estranha. Estranha e legal. Por exemplo, tem um eletricista. Aqui, você faz um curso da Copel, que
temos bons eletricistas. Só que na Alemanha a produtividade é tão grande que lá é o seguinte, você não toca numa estrutura elétrica de uma casa se você não fizer 3 anos de curso superior na área. Aí, ó. Agora E aqui, depois ainda tem um Mastercraft, que é um mestrado tecnológico. Então, aí a gente faz o seguinte, Eliana, o avanço tecnológico de países como Alemanha, França, Estados Unidos, China, que agora está competindo com os Estados Unidos, entendeu? O avanço tecnológico dessa gente é muito à frente de nós. exatamente. O Então, Brasil, e se a gente ficar patinando em valorizar a educação, nossos netos vão sofrer O gap vai aumentar. tão ou mais que nós exatamente, ainda. vai Vai, ser um o gap pouquinho, tá vai aumentando. ficar um pouquinho pior, né? Entendeu? Porque o fosso vai aumentando. O fundo do poço vai ficando mais pra frente. Vai ficando mais fundo ainda. Então, os governantes precisam eleger a educação como prioridade. Agora, como a gente estava falando aí do agronegócio, o agronegócio, ele já tem o enxergou poder, já enxergou isso. E ele tem o poder de tirar o país da crise. Porque ele movimenta as máquinas. Ó, agora nós estamos com ociosidade. As máquinas, as empresas industriais estão com a ociosidade de 56%. Aham. De todos os seus equipamentos. Exata. Não, eles estão trabalhando só com 56%. Eles estão com 44%. Parar. Parados. Entendeu? Você tem a capacidade de produzir 100. Exatamente. Só está trabalhando 56. Só está trabalhando com 56%. Só que você, quando E fez o investimento, agronegócio- você fez, Exatamente. você tem vê que o dinheiro que você fazer a recuperação do investimento é sobre os 100. E só você desses faz 50. 56%, A conta não está fechando. desses 56%, o agronegócio responde por 32%. Olha a importância do agronegócio. Mas né? assim, vamos Então a falar. gente tem que rezar para ter uma safra boa, porque daí ano que vem a gente decola. Mas então a gente vai chegar no seguinte ponto. Todo mundo Mas vai não, falar. temos que lembrar que não é só o agronegócio, nós temos que a questão da segurança alimentar também deve, Então. deve ser levada em conta. E a cesta básica? Por que a cesta básica subiu tanto? perguntava do agronegócio, né? Mas já é uma questão econômica Se o Brasil pura, é um né? grande produtor, por que a nossa cesta básica foi lá para Seguinte, cima? Ó, nós tivemos Por que o arroz uma chegou a 40 reais? nós tivemos uma apreciação de câmbio, rigorosa, vamos dizer assim, né? É. Agora vamos chegar naquele ponto. Câmbio. Então, Câmbio dólar. que para a indústria e para o negócio é ótimo. Sim. Vai Exportação. gerar uma grande entrada de dólares, Ah. que se mantiver, vai até forçar a queda do dólar, né? A balança econômica, então, vai ter mais dólar que quanto mais tem, quanto menos mais vale. reserva a gente tem, Porque melhor é. o povo tem que lembrar que o dinheiro, ele é uma mercadoria. Uhum. Né? Ele tem um valor, ele tem uma representação de mercadoria também. Ele é reserva de valor, aquela velha questão lembra da matéria de economia monetária? Reserva de valor, medida de valor, questão da mercadoria que corresponde a todas as outras, toda aquela questãozinha que a gente aprendeu, né? Que a gente está esquecendo depois da E cidade. lembrando que afeta todo mundo, desde embaixo até lá em cima. Sim. Por exemplo, só... É vertical ou horizontal? É vertical e horizontal? Tudo. Né? Retomando, por exemplo, para a indústria e para o agronegócio é bom, porque eles têm um custo em real, quer dizer, barateou o custo deles, e vende em dólar, quer dizer, ele aumenta o faturamento deles. Exatamente. Entretanto, em produtos que são commodities internacionais, arroz, o feijão não era, se tornou, né? O soja, Trigo. então, o trigo, né? Que o trigo É uma commodity internacional. Então, você é um produtor, você vai vender em dólar, para fora e para dentro. Aham. Então, os preços que nós tomamos é em dólar, o custo. O leite, apesar que o leite no inverno, historicamente, É, fica mais exatamente. caro. Historicamente, não tem como. Inverno é inverno. É inverno, né? Tem Então, como. apesar que com planejamento daria para reduzir bem isso, né? Mas o nosso planejamento é Exatamente, né? O que acontece? Você está pagando o preço do dólar no que você está comprando, no arroz, no feijão. Não é? É isso que acontece, é uma coisa bem simples. É. Só que isso é transitório. É transitório. Se a balança comercial começar a ficar bem positiva para o nosso lado, a tendência é que a
as taxas cambiais ficam um pouco menos Mas favoráveis mais adiante. o combustível, por exemplo, que está com um preço absurdo. Tem a tendência dele retornar a algum preço anterior ou não? Mas o combustível tem uma questão especial para o seguinte. Nós poderíamos produzir com o nosso petróleo, com a nossa estrutura de produção, a preços nacionais. E por que não faz isso? Porque é uma questão política, não querem fazer isso. Eles preferem comprar do exterior. Então, mais de 70%. Como que eu vou ficar amiga daquele menino lá se eu não comprar dele? Exatamente. Então a gente, aí a gente vai ter que entrar um pouquinho da política. Bom, o que interessa é o nosso país, os nossos interesses. O que nós devemos defender? Nossos interesses. Exatamente. Né? Nossos interesses capitalistas. Nossos interesses capitalistas. Eu acredito que o Brasil tinha que ser um pouquinho mais nacionalista também. Mas nacionalismo verdadeiro. Exatamente, verdadeiro. Para defender a nossa casa. Exatamente. Assim como os americanos estão nessa linha, os europeus estão nessa linha de ser mais nacionalista, de proteger, né, não só a sua território e tudo mais, mas proteger também tudo aquilo que ele possui, todo o conhecimento, né, toda a indústria. Eu acho que o protecionismo, eu acho interessante, eu gosto disso. Só que não pode ser excessivo. Não pode ser tudo excessivo. Como diz que um depende do outro. A diferença do remédio e do veneno é só a dose, né? Então a gente pode muito protecionismo é problemático também. Ô, professor Paulo, o senhor que está um pouquinho mais por dentro, não sei se é o professor Marcelo, o professor Paulo, a reforma tributária pode ajudar a gente? Pode ajudar, porque... Mas ela está caminhando aos passos lentos? Vou falar um pouco. Tá? Tá em slow motion? Então, o que poderia... O fato de você simplificar toda uma parafernália de impostos, porque hoje, nos escritórios que tem, no Carana, no Paraná, no Brasil inteiro aí, o que acontece? Alguém do escritório precisa ficar verificando a legislação todos os dias. Ave Maria. Exatamente. Exatamente. É cansativo. Se não vai emitir uma guia com algum erro, com alguma coisa, e aí volta. Tá entendendo? Então, isso precisaria ser simplificado. O fato de juntar esses impostos... Mas o presidente é acostumado com isso, não tá não? Com essas burocracias. Nós temos 92 impostos. Meu Deus do céu. Desde municipal, estadual e federal. Impostos, contribuições e taxas. Vamos simplificar para o povo entender que tudo é imposto. Exatamente, tudo imposto. Eu elaborei uma apostilinha de contabilidade tributária. Eu vi aquilo lá, eu pensei, isso só pode ser uma coisa de louco, de gente insana. Não, isso não é verdade, não estou vendo isso, né? Eu não estou vendo isso. É curso de contábil. Por curso. Eu não estou vendo isso. Gente, tem uma coisa, só completando a ideia aí da simplificação, tem uma coisa que a gente chama de custo de transação. Custo de transação? Custo de transação é o seguinte, é o custo para você fazer alguma coisa, para você dar andamento em alguma coisa. Por exemplo, imagina assim, esse exemplozinho que a gente tem quando o professor vai falar, ele vai explicar o que é custo de transação, né? Depois ele complica, mas no começo, para entender isso aí, imagina que você tem um bar, né? Aí o bar, você vende os seus produtos e tem o cardápio do bar. Exatamente. Né? Então você quer implantar um prato novo. Né? Aí você vai ter que colocar no cardápio o prato novo, você vai ter que fazer a propaganda desse produto novo. Você entendeu? Esse é o custo de transação. Nossa! Quer dizer, você poderia pôr o prato novo e oferecer. Mas esse custo de transação é um custo para você, custo de menu, né? Para você poder ter aumento, ter retorno, porque o teu investimento é o prato novo. Então o seu retorno é aquele prato novo que você vai fazer. Só que você tem um custo extra, que é pôr no cardápio e fazer a propaganda desse novo produto. É o custo de transação. Nossa. Então, o imposto brasileiro gera um custo de transação violento, porque é o seguinte, você vai lá, você tem 10%, bom, para simplificar, você tem lá uma renda de 100 e você tem que pegar, bem legal, né? 10% do Tá vendo bem generoso, né? Tá Tá minimizando. Lembrando que teve briga no Brasil por 20%, por 1/5, né? Teve Nossa. revolta. Hoje a gente paga quase 2 vezes isso e pensamos que estamos ótimo, né?
Nossa, é complicado. Então, vamos pra... Mas não é, a pessoa não, o brasileiro não acabou acostumando com isso? Tem essa questão. Por exemplo, dando continuidade. Como é bom a gente acostumar com coisa boa, mas o brasileiro acaba acostumando com coisa ruim. A gente costuma com... Aperta o sapato, vai lá e cria um imposto novo. Exatamente. Então, ele pega 10% desse custo aí, né? Aí ele tem que pagar, vai ter que contratar tributarista, advogado, não sei, 5, 6 pessoas, dentro de uma empresa, 5, 6 pessoas só para cuidar desse imposto. São por departamentos, né? São departamentos, mas aí você cria departamento, porque quando você cria um departamento, você tem que comprar móveis, você tem que comprar computadores, você tem que pagar a limpeza, Exatamente. adiciona no custo Um fixo da cafezinho lá no fundo. Isso lá. é um custo de transação que não era A necessário. luz e a água. Deveria já subiu esse ano. o imposto, Então. você entendeu? Mais luz, mais água, para quê? Para manter aquela estrutura, só para quê? Só para pagar o imposto. Nossa. É por isso a grande briga do pessoal agora, né? Para Para a reforma a tributária. reforma tributária. É. Então, veja que... Essa é a principal reforma, essa que deveria ter sido feita primeiro. Primeiro, Muito. veja que as federações de indústrias, né, São Paulo, Paraná, o Brasil inteiro aí, estão se mobilizando para que a reforma tributária reduza o volume de impostos, mas não aumente A carga. a carga. Exatamente. Porque se aumentar a carga, vai descarregar lá. Lembra que nós falamos do Exatamente. arroz, chegou a R$40? Então, Em Então, algum lugar, vai alguém descarregar. vai ter que não, pagar. a questão, por exemplo, eu estava lendo do professor App, né, tributarista, e aquela reforma que ele desenvolveu, junto com ideias do professor aqui de Londrina, esqueci o nome dele, foi deputado. Delfim Neto? Não, de Londrina. Mora lá. Então, é o seguinte, estabelecer um IVA nacional, uma simplificação, redefinir a participação Estado, município, Estado, município, federal. as esferas. Aham. Então, simplificar sobremodo, por exemplo, que uma empresa deveria ter toda uma estrutura para pagar imposto. Quer dizer, ela paga o imposto praticamente com Departamento que paga imposto, né? Quer dizer, deveria ser Se ela capaz. seguir todas as Né? regras, ela pode obter o valor de volta depois. Nossa. Entendeu? Então, se ela esquecer de algum daqueles... Mas eles fazem tão regras, complexo. Ela perde o direito a... Nossa. Só que aí tá, mas é tão complexo, tão cheio de meandros, sem nexo, que é praticamente impossível. Sai mais barato ela sonegar do que fazer isso. Porque depois ela pagar pela sonegação, é mais barato do que ela sequer. Não, é por isso que o Muitos Brasil casos. tem a tendência a ser desonesto. Né? Ela vai Porque o sonegar. próprio sistema faz com que a pessoa ache que ser desonesto vale a pena. Aquela velha ideia, né? A gente cria uma dificuldade para vender uma facilidade. Ave Né? Maria. Um crime compensa, né? E É isso quem... que é problemático. Eu não concordo com isso, né? Isso não deveria ser assim. Deveria ser simples. Por exemplo, uma empresa pequena, vamos lá, uma empresa aí com 50 funcionários, como temos aqui em Carana, né? Custa fazer o seguinte, você tem o seu faturamento, você apura todos os seus custos, você tem o seu lucro. Aham, Do teu lucro finalizado, você paga. aham. Não seria mais simples? Não, seria, né? Aí seria uma Poderia- fatia X para município, estado e federal. Exatamente, é uma Pronto, ideia. então a fatia X. Por exemplo, quem capta mais, quem ganha mais com impostos é o governo federal. E depois ele Não deveria ser. redistribui. E não deveria ser. Exatamente. Não deveria ser. Porque cada município, cada local, ele sabe qual a sua necessidade. Então, deveria ser assim. Não é bom. Aí eu Aí, estou está- defendendo uma ideia minha. Ah, é. Uma ideia, sim, A pode. gente já está começando a sonhar. É uma questão de posso estar falando uma bobagem, mas eu acho, pessoalmente, que os impostos deveriam ser captados a nível de município, que na verdade o município também deveria existir, deveria ser Regionalizado? Regionalizado, não acabar com esse negócio de criar município à toa, Não, mas é exatamente. outra questão. Mas já está em estudo, né? Para pegar os municípios menores que não conseguem sobreviver. Essa é uma ideia que É uma utopia? Não, essa é uma ideia que eu apoio. Eu também apoio. Eu apoio. Viu? Então, Mas é um sonho, vai então acontecer. você apura os impostos, e esses impostos de modo bem proporcional à renda e ao patrimônio dos que ali moram. Aham. Uma parcela fica para o município, outra parcela transferida para o Estado, outra parcela para Pronto, acabou, ninguém mais briga. Acabou. Não, mas... Porque aí fica distorção. Porque do jeito que é agora, por exemplo, muitas empresas
se Mais instalam. Brasil e menos Brasil. Com certeza. É uma ideia boa, né? Mas distorce isso aí, né? As ideias boas são distorcidas e Com certeza. e são demonizadas depois. Eu sou a favor de Eu qualquer também. ideia boa, Eu também. né? E depois, e bem implementada, porque a ideia pode ser boa, mas a implementação porca também não adianta, né? Tem isso também. Então, a questão é a seguinte, se você fizer isso, a estrutura se mantém, né? E outra, por exemplo, retomando, a empresa, por exemplo, as empresas hoje, ela vai fazer um novo investimento numa planta. Ela não procura onde tem a melhor logística para ela, a melhor mão de obra, a melhor estrutura. Não procura isso. Ela procura onde tem a melhor estrutura que ela pode economizar com impostos. Devido a esse custo de transação que eu acabei de falar. Por exemplo, uma empresa, ela vai lá, se instala lá, mas se você vê tudo que ela necessita, ela precisaria se instalar, por exemplo, aqui em Apucarana. Ou lá em Jandaia, ou lá em Maringá. Então, você entendeu? Entendi. Ela vai lá e se instala onde? Se instala numa região lá que exatamente. der uma condição tributária para ela. Mas tem que ver também, para uma empresa entrar, por exemplo, num local X, ela tem que saber qual que é aquela região, né? Aquilo que aquela região já produz. Ela vai ver onde está o mercado consumidor. Exatamente. Aonde estão as matérias-primas, aonde estão... Essa tua área, cluster. Aonde estão as mãos de obras especializadas, entendeu? E vai fazer um apanhado de tudo isso e vai verificar também as condições físicas. E a parte cultural também, né? De que forma que aquela região ali, né? Exatamente. Se existe um capital humano capaz de produzir adequadamente para ela. Então, nesse assunto, então, vamos saber quem que está lucrando com essa crise toda. Tem alguém que está lucrando? Quem que é? Vou lá me associar. Olha, tem quem está lucrando. Tem gente que está lucrando? Tem sim. O pessoal de Tem. alimentos, ramo de alimentos, Não, tecnologia. Não, alimentos tá, mas não é, tem gente que é muito mais. na Tecnologia. reunião, Tá vendo? Lembrando, por exemplo, ó, tem uma coisa na economia, né? Que é a gente tem o lucro contábil e o lucro econômico. Então, o lucro contábil é aquele lucro que se apura numericamente. Acima, então, tem seu custo total, você faturou mais que aquilo, você tem Aí tem a questão do lucro econômico. É o lucro que você ganha quando você compensa teu custo de oportunidade. Por exemplo, se você tinha a oportunidade de ganhar 10% no mercado numa renda, se com aquele negócio, se você lucrar mais, você ganhar mais, o lucro for maior que aquela renda, você está tendo um lucro econômico. Você entendeu? Entendi. Então essa é a questão. Às vezes a empresa ela escolhe só o lucro contábil, mas ela vai ter um ganho de redução de impostos que se transforma em lucro econômico por isso. Quer dizer, é uma coisa artificial. Não é uma coisa orgânica do processo econômico no seu jogo normal. É uma coisa que distorce o processo, realidade. Econômico. Distorce o processo econômico. Então, vamos falar um pouquinho agora. Agora que horas são? São 9 horas e mais 4 minutos. Quem mais está junto com a gente? Ivonete Silva, beijo para você, muito obrigada. Tá também a Eliette Navarro, o Gu Moraes, a Noêmia, beijo Noêmia, o Paulo Roberto, a Ju, oi Juliana, muito obrigada, beijo para vocês aí, nossos web espectadores juntamente com a nossa live aqui através do Facebook, muito obrigada. 9 horas e 5 minutos. Vamos falar um pouquinho a respeito da nossa tão temida e maravilhosa neste momento. A China também depende da moeda americana para sobrevivência ou não? Para eles estão nem aí se o dólar subir, se o dólar baixar? Eles detêm, em títulos do governo americano, mais de $1 trilhão em dívida. A China não está nem aí para os Não Estados tá nem Unidos, aí. na verdade. Não está nem aí. É verdade, professor Paulo? O senhor concorda? Olha, uma das coisas que eles têm, lembra que você falou há pouco que no Brasil a eleição é a cada 4 anos e cada um que entra com uma cabeça nova, com um outro planejamento, né? Uma das coisas que esses países têm é que eles têm planejamento para 10, 20 anos. Mude, morra esse, entre aquele, vai continuar naquele planejamento. Por exemplo, a Rússia também. E a Rússia
vê que em 2012 nós chegamos na quinta economia. Agora a Rússia é o nosso lugar. Ah, mas a Rússia Então, territorialmente também. Sim, sem dúvida. É Mas muito não grande. é bem assim. Agora, Tem tecnologia, mas a a Rússia mesmo é só ali perto dos Urais mesmo. Aham. O miolo porque dela é um deserto. tem, né? tem muita área gelada, né, na região. Tem a Sibéria ali e tal. Então, Mas o miolo, onde não é gelado, é um deserto. Então, agora a China, ela assusta pelo seu volume produtivo e pela sua capacidade produtiva e tecnológica. Ela começa a assustar. Fora que a mão de obra também é mais barata. Não é barata a mão de Não obra? é mais. Não Já é mais? foi. Então, foi. No começo era, já ela está mais. Mas lembra que eu falei da Alemanha, da Aham. questão da produtividade? A produtividade média do trabalhador chinês é muito maior que a do brasileiro. Aham. Então agora eles estão ganhando em média na média mais que o brasileiro, Aham. só que a produtividade deles é muito maior. Aham. Porque a tecnificação é muito maior. Então, nos anos 80, a China era o que era igual a nós. Não, era bem, não. Entendeu? O Brasil Nos anos 80. no início dos anos 80 era China, Vietnã, Singapura, Taiwan. Taiwan não. Mas era a economia industrial brasileira. O Brasil já teve chegar perto dos 30% de industrialização da economia. Hoje nós estamos aos níveis do início do século XX, 10% de industrialização só. Nossa. Então, quanto mais a gente precisa apostar um pouco mais na transformação das nossas matérias-primas. O Brasil não ficou meio parado por causa dessa Daquilo- questão de falar assim, se colocar muita tecnologia vai perder a mão de obra. Conversa fiada. isso. Conversa fiada? Conversa fiada. Normalmente, a mão de obra ela se canaliza para outros setores. Nós temos 23 setores na economia toda e 46 subsetores. Né? Então, dentro do setor de tecnologia da informação e comunicação, que envolve aqui a tua atividade, nós temos muitas outras coisas. Né? Uhum. Nós temos a criação de software, nós temos o aparelhamento das empresas, nós temos a geração de novas tecnologias. O marketing. São 9 subsetores aí Uhum. que estão dentro do setor de tecnologia da informação Uhum. e comunicação. Então, esse setor é muito avançado nos países de primeiro mundo. Aham. E nós aprendemos muito com eles e aquilo que é possível nós aproveitamos e tentamos segui-los. Entendeu? Então, isso a China fez inicialmente e depois, só que agora ela já passou dessa fase. A tecnificação deles foi tão à frente que agora ele já compete com os Estados Unidos. Né? E tem como fazer controle cambial de um país ou não? Por exemplo, o Brasil, tem como ele fazer? Bom, aí, como diz, aí varia. Porque Varia? aí várias linhas de pensamento. Varia. Por exemplo, Tem como o fazer. Paulo, ele é a favor da intervenção direta no No câmbio. câmbio. Eu já não sou tão a favor. Ser liberal. assim. Nesse câmbio eu sou mais liberal. Ah. Sou mais liberal, que intervenção no câmbio geralmente não dá muito Pode certo. flutuar, deixa flutuar lá Não e... dá muito. Eu sou a favor de talvez uma flutuação que a gente chama de flutuação suja, né? Aham. Intervenções pontuais quando há necessidade para manter um nível Aham. dentro de um patamar no. Então, no professor longo Paulo, nesse momento, acho que se fosse do governo, o senhor já tinha interferido. No dólar. Bom, Tinha jogado moeda estrangeira no mercado? Qual que é o problema do dólar avançar demais? Ele pode trazer a inflação de volta. E se ele trouxer a inflação, Inflação de volta, cresce juros. Exatamente. E aí a recuperação fica mais difícil. Está entendendo? Exatamente. Então, de repente, pode ser que não uma trava, uma foice, um facão direto, mas um certo controle mais. Flutuação suja. Entendeu? Mas aí que tá. Só que o dólar muito barato causou nossa desindustrialização. Só que Juro estratosférico sem necessidade de dólar barato causou nossa desindustrialização. Exatamente, porque o Esse é o juro... Mas problema. você tem que trazer a indústria para os consumidores nacionais. O dia que você... Um mercado do tamanho do mercado do Brasil. Aí eu sou liberal. Aí nós vamos ter que discutir. O mercado do tamanho do brasileiro. Não se pode você... proteger divergir. muito. O mercado do tamanho do mercado brasileiro, se você desprezar a indústria, produzir para esse mercado, entendeu? Você vai acabar penalizando ele e retardando
Não, Regulação, eu sou né? industrializador. Eu sou... É por isso que nós ouvimos muito falar em desindustrialização. Então, eu sou pró-indústria brasileira. Só que também há limites. Você não vai proteger uma indústria ineficiente. Porque é gasto... Então, você Vazio. se lembra que nos anos 1968 a 1973, o Brasil, acho que foi 69, cresceu a 11%. Exato. Não, 73. Foi 73. Não vou nem falar o ano que eu nasci. 11%. Daí que logo depois Mas por teve quê? a crise Por de causa petróleo. da proteção, Aham. o que ajudou foi a proteção, foi o controle Mas não foi parcial. Mas não Controle foi um parcial. crescimento artificial? Foi o controle parcial. Aí é a discussão também, porque uns dizem que é artificial, mas houve um Então, crescimento. é porque assim, aí a gente entra na discussão de crescimento e O problema é o desenvolvimento. seguinte, porque tem a questão também, como financiou esse Crescimento, crescimento? Exatamente. Como foi financiado tem isso? que né? crescer Dinheiro esse exterior, período, que né? era barato, É. e depois se tornou caro. Ah. Quando, aí, se você tivesse, por isso que você tem que estudar um pouco coisas da história, porque você tem que conceber o seguinte, que quando eles fizeram, quando eles resolveram se endividar com dinheiro externo, É. era baratíssimo. É. Era mais caro pegar dinheiro interno e É, usar o exatamente. investimento do que pegar o dinheiro externo. O problema é que... Mas é aquela questão, como é que eu ia agradar o meu amigo? mas esse é o problema do Brasil desde... Pois é, o outro problema é o seguinte também. A empresa, para continuar crescendo, ela precisa estar sempre investindo. Aham. Reinvestindo, Ó, exatamente. nós estamos em 2020. Os Tem que empresários inovar. já estão com a cabeça em 2021, 2022. Alguns. Os caras, sim. Eu conheço uns aí que tá lá em 1990 e pouco, outros estão em 1800 e bolinhas. Os caras pensam lá na frente. O processo de crescimento e desenvolvimento é ciclo a ciclo. Ele Sim. precisa se sustentar um ciclo após o outro. É, Nas por empresas favor. e no país. A Senão emissão da recuperação- dívida pública, a emissão de papéis, é bom isso para o Brasil ou não? A emissão. Como é feito no Brasil é péssimo. Ah, Mas não é a questão do endividamento. O endividamento não deve, tem que controlar a dívida. Não deve se. A questão de dívida, por exemplo, mas o Brasil vai chegar a 90% em relação ao PIB. O Japão é 150%. Os países da Europa é tudo acima de 5%. Os Estados Unidos, só que os Estados Unidos é um caso à parte. não, que- caso à parte. O eles não- Rockefeller sabe disso. Não, Os caso- Rothschilds também? Caso à parte, porque eles que emitem o dólar, né? Exato. Não tem que resolver pagar, eles emitem mais dólar e pagam. Exatamente. Entendeu? Pode isso? Não existe esse controle no mundo? Cada país pode fazer o que quiser ou não? Não, Não? não existe isso. Não, mas Nem a Estados gente Unidos- pode fazer o que a gente quiser, né? Não, mas nos Estados Unidos é mais ou menos assim. Estou precisando de dinheiro, vou lá e vou emitir o dólar. Eles estão fazendo isso. É a Casa da Moeda, tá Eles lá fazem e isso. fabricando dia e noite, dia e noite, dia e Exatamente. noite. E não gera inflação. Ai, Não, mas mas- eles podem fazer, nós não podemos. não, mas eu não posso fazer real, então eu vou fazer real. Não, nós não podemos. Por que eu não posso Porque nosso fazer? dinheiro não é conversível. Eles fazem isso para fora, não para eles. Agora, enquanto a economia. Pois é, esse é um dos problemas também de crescimento e emissão de moeda. E quando a economia está crescendo, o PIB está crescendo, a produtividade do país está crescendo, você pode emitir mais moeda. Uhum. Porque daí você não gera inflação. Exatamente. Ou tem, você Agora. pode emitir moeda também em caso depressivo. Sim, Também. como aconteceu no Brasil. Fizeram o R$200, né, criaram Mas a aí nota não- de R$200, mas isso aí não é emissão de moeda. mas foi justificado como sendo para Não, porque- desvalorização. Não, você põe as notas de 200 e destrói a mesma quantidade de notas de 100 e 50. Fica elas por elas, Sim. entendeu? Não é Ah, que mas eu emitiu. tinha que fazer o lobo guaraba e ficar como depois? Entendeu? Questão de emissão de moeda, tem muita, A muita, onça já tinha, tem né? muita, A onça já tá. na internet tem muita conversinha assim. Emissão de moeda, por exemplo, banco faz emissão de moeda, banco cria moeda. Que não existe. Mas nenhuma moeda existe. Nenhuma moeda existe. É, Quando eu vou tomar o afeta- dinheiro emprestado do banco, por exemplo. Ele está criando moeda. Ele está criando moeda. Só que assim, tem um lá que depositou 100. Mas eu quero emprestado 50. Ele tira daquele 100 e empresta para mim? Não, É mais ou menos não, isso o ele empréstimo vai- bancário? Você deposita 100 e empresta 2.000. Ah, Entendeu? Isso se chama compulsório, né? Porque daí o Banco Central diz para ele quantos por cento ele pode. Ele pode, repassar. mas Ele pode. mas ele cria moeda. Quer dizer, o governo está emitindo moeda, vai gerar inflação. O banco cria moeda toda hora, gente. Não é bem isso, não. Então, aí tem endividamento, gente- endividamento excessivo pode criar inflação. agora, existe uma ideia Dólar assim, pode criar inflação. exatamente. É nisso que o Brasil não pode chegar, na inflação.
Mas a questão da inflação, só que a questão da inflação não pode congelar nosso crescimento. Porque muito do nosso crescimento foi podado por esse medo da inflação. Por exemplo, para não gerar inflação, vamos pôr os juros a 20%. Exatamente. Porque Quebra nossas indústrias. Como é que você vai emprestar lá, barato, você tem que pagar 24% ao ano, né? Que empresa que vai dar um rendimento para você pagar esse juro que você não tem emprestou? como. O custo da produtividade já aumenta também. Você não, Sem dúvida. e outra, não tem Agora- produtividade da economia para gerar uma renda que pague esse juro. Não tem, como diz, não tem milagre. Não fecha a conta daí. Fecha a conta. Agora, ainda tem gente que acha que vai aumentar a emissão de moedas, espera aí que eu vou ali fazer as moedas e a semana que vem eu posso te entregar. Não é assim. Não, tem uns que fazem, tem alguns lá que fazem, Igual né? eu vou fazer uma máscara aqui, a semana que vem eu te entrego. Não é Tá automático bom? isso aí. Então, agora é tudo digital. Então, o Banco Central solta um volume de moeda para ser distribuído, mas não que ele solta em moeda física, né? Ele solta no direito de você Aham. poder aplicar em endividamento em diversos setores. Mas Nesses você 40 quer setores ver que um nós exemplo falamos, de criação de moeda? entendeu? Desses 40 setores que nós falamos, nós vamos incentivar agora o setor de tecnologia da informação e comunicação. Então, nós estamos criando aqui um aporte de recursos para esse setor. Então, Criou moeda. no dia seguinte, a moeda digital Não, está lá à disposição. E um outro canal de Assim, o criação. governo pode incentivar todas as iniciativas. Tem limites aí, viu? Exato. Sim, agora, pode deixar que se ele não fizer isso, com os aumentos acima da inflação, ele vai acabar trazendo a inflação. Exatamente. De energia, de água e luz. Então, de só complementando, então, combustíveis. uma outra questão Entendeu? que cria moeda, que o povo não pensa é o seguinte: quando você exporta e você paga em dólar. Só que ele não usa dólar aqui dentro. Uhum. Então, o que o governo faz? Pega o valor em dólar da exportação, converte em moeda, cria a moeda correspondente àquele montante em dólar e entrega para o exportador. Uhum. Então, você não recebe em dólar, você recebe em reais. Com certeza. E aquele dólar fica onde? Quer dizer, ele cria moeda nova correspondente àquela montante de dólar, e o mesmo quando você importa, você compra em dólar lá, mas você paga em reais. Ele destrói esse dinheiro de reais, converte em dólares e paga o exterior. É assim que funciona o mercado financeiro. É o mercado cambial, né? É mercado cambial. Nossa, eu não sou entendida. Por isso que eu tenho 2 professores de economia aqui comigo hoje, que é o professor Paulo Cruz e o professor Marcelo da Mata, para explicar um pouquinho o que está acontecendo dentro... É que a gente fala de modo simprão, né? Não, mas tem que ser. Porque se a gente for falar tecnicalidades aqui, beleza. Não. Mas é a mesma coisa que você está, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Você tem que começar falando de uma forma mais simples, que é para ter o entendimento, para depois chegar na parte técnica. Ó, são 9 horas e mais 19 minutos, estou aprendendo, né? Estou melhorando. Muito bem. 9 horas e 19 minutos, mandar um beijo para todo mundo que está sintonizado aqui junto com a gente. Tem mais, quero ver quem mais. Aqui a Áurea, né? Beijo para você também. A Dionísia, muito obrigada pela sua companhia também, sempre junto com a gente. O Ivanildo da Vila Reis, achou que eu não ia lembrar, lembrei de você. Beijo, muito obrigada pela sua companhia. Tem também, deixa eu ver quem está aqui mais. Tá. O Osíris, beijo para você, nosso companheiro de trabalho aqui da Água Viva FM 91.9. O Vanderlei, o Vander, o Carlos Figueiredo, a Madalena, que estava aqui agora há pouco. Beijo para você, Madalena. Também para Fátima Teixeira, o professor Paulo, o pastor José Luiz, a Eglair, José Marcos, Daniel, também o Antônio Irineu. Todos aí que estão sintonizados, muito obrigada pela companhia aqui no Estúdio Livre, na 91.9, com o professor Paulo Cruz, lembrando que ele é economista, também professor da Unespar, da cidade de Apucarana, e também é colunista do jornal Tribuna do Norte com o Mundo Empresarial. Olha que bacana. Eu sempre leio essa coluna, mas não sabia quem era o dono da coluna do jornal Tribuna do Norte. Ajuda a passar pro povo Quero agora. aproveitar e mandar um beijo também para o nosso colega, seu colega de trabalho, que foi meu também colega de trabalho, o César Neves. O César Neves, ele que está lá. Também tem o Fernando Klein, né? O pessoal agora está trabalhando lá na prefeitura, né? Está dentro lá da instituição. Também dia desses acabei encontrando o meu ex-colega de trabalho, que é o Eloy de Souza, né? Eloy, beijo para você. A gente estava lá conversando um pouquinho, falando a respeito dessa nossa querida doença, né? Que chegou a nossa crise sanitária.
9 horas e mais 20 minutos. Vamos conversar um pouquinho mais sobre economia. Falando a respeito de financeirização, essa é a parte com o professor Paulo, né? Muda a forma de governança, são suas palavras, hein? Das empresas e mexe com o consumo das famílias, à medida que a taxa de juros mexe com a liquidez e os avanços patrimoniais. Gostou dessa parte, né? Lembra disso? Às vezes, que essas coisas aí, às vezes a gente escreve lá, tá no embalo, né? Você acaba escrevendo tudo isso, e depois tem que ver as frases que estão mais combinando ou não. Soltas. Tá, mas o finalzinho aí como que é mesmo? A financeirização, eu acho bacana isso. Que mexe com a liquidez e os avanços patrimoniais. Pois é. Um pouco daquilo que a gente estava falando, a empresa está na hora de ir para a bolsa ou não está? Né? A empresa, ela tem condições de ampliar seus investimentos por meio da busca de recursos na bolsa, externo, tem condição de fazer dessa financiarização não afetar os cofres do Estado, o Estado não se tornar, tem lá ir de hedge quando ele pode pagar a conta dele, e ele se tornar um insolvente, por exemplo, existe esse risco, né? Esse é o problema da financiarização. Existe esse risco. Existe o risco dos títulos públicos saírem do controle e avançarem o endividamento demais a ponto de penalizarem os próximos ciclos e daí atravancar o desenvolvimento do país e o crescimento das empresas. Entendeu? Então, vai muito nesse rumo e vai muito nessa direção. Agora, existe também dificuldades de você conseguir harmonizar tudo isso aí, né? Porque existe o Conselho Monetário Nacional, que disciplina a questão da financiarização, existem as comissões de valores imobiliários que disciplinam as transações nas bolsas de valores, entendeu? Então, eles tentam identificar essas mazelas que podem acontecer e alertar com um sinal vermelho, olha, existe um sinal especulativo aqui, existe um sinal especulativo ali, a desvalorização do dólar acelerada demais pode implicar em prejuízo a um grande volume de empresas que participam e que buscam capital na bolsa. Então, passa por tudo isso, sabe? Essa preocupação da financiarização. Agora, aonde que você começa? Você começa com dinheiro, busca mercadoria, pega a mercadoria, transforma, passa pela industrialização ou transforma na tua empresa e vai para o mercado de novo, vira dinheiro de novo. Né? E esse dinheiro ele pode ir de novo para a produção ou pode ir para a financiarização, para o jogo financeiro. Né? E quando isso acontece, não existe milagre. Se você tira o dinheiro, tem o dinheiro para produzir, tem o dinheiro, tem para produção e para o investimento financeiro. Se você coloca o dinheiro no financeiro, não vai ter dinheiro para produção. É o que está acontecendo. Isso na verdade, o resumo é toda dessa industrialização. Essa que é. Vamos falar um pouquinho historicamente, o que acontece? A partir da Segunda Guerra Mundial, que quando teve o final da Segunda Guerra Mundial, muitas mudanças começaram a acontecer no mundo, né? Por exemplo, dentro do consumo, né? Meio de vida americano lá que virou moda, né? Que é o American Way of Life lá. Modo de vida americano. Os americanos consomem mais ou menos 33% de tudo que é produzido no mundo. É mais ou menos por aí? É bom ou é ruim? É bom, mas é ruim? Você varia, né? Quando você é dono do dinheiro, você pode comprar mais? Né? O problema é o seguinte, que os recursos são escassos. Né? Quando você vai para uma escola boa de economia, você aprende, a segunda coisa que você aprende é que os recursos são escassos. Então, tanto mineral... Todos os recursos são escassos, tudo é recurso. A primeira coisa que você aprende é saber se isso está de acordo com a realidade ou não. Então, primeira coisa, na escola, quem for quiser estudar economia, você sabe se a escola é boa, a primeira coisa que você aprende em economia é isso condiz com a realidade ou não.
Se você aprender essa diferença, beleza. E a segunda coisa, os recursos são escassos. É aí que nós temos que ver a questão do consumo. Na realidade, nosso planeta, nós estamos trancados no planeta Terra. Exatamente. Nós temos limites. Tem limites. A água tem limite, o ar tem limite, as florestas têm limite, os minerais têm limite, e ainda, por enquanto, por algumas décadas ainda, a gente não vai poder ir para fora buscar o que a gente precisa. E isso impõe um limite. Para que os americanos tenham 33% do consumo, tem gente que fica sem consumo. Exatamente. Então, daí fica ali para uns que poucos consomem muito e muitos consomem pouco. Ou Não tem não consomem. Não consomem, né? Exatamente. Então, as pessoas têm que entender isso. Existe um limite, existe uma Será quantia. que com essa pandemia toda diminuiu esse modo de vida americano? Creio que Não? não, hein? Isso é uma cultura já antiga, né? É a cultura deles mesmo, institucionalizada. Não tem como deles. mudar. Não, tem, mas isso é ao longo depende. do tempo. Né? É ao longo do tempo. Isso está muito relacionado com o volume de renda deles, né? Porque como eles têm o maior PIB do mundo, então eles têm a maior renda per capita do mundo também. Então, como... Não é a maior Entendeu? renda per capita não, mas é uma renda muito alta. Então, aí a renda é considerável, então o que acontece? Eles acham que eles podem consumir de tudo e do melhor. Então, o padrão de vida a gente nem faz ideia, Não né? faz Padrão ideia. de A vida gente não que- tem muito. Porque a gente só vê nos filmes, né? Aquilo lá é a classe média americana, assim, quando ela é pobre, ela tem uma casa enorme, de 2 andares, 2 carros. Não são carros novos, são 2 carros. Sim. Moram num condomínio, aquilo lá, até não sei agora, mas também pouco, era o normal numa Uhum. grande classe média. Uhum. E isso gera um grande consumo. É lógico, porque essa casa, se tiver frio, ela tem que ter calefação. Se ela Exato. tiver calor, ela quer ficar com ar condicionado, ficar fresquinho, né? Exatamente. Então, demanda de muita energia. Tem como, a nova tecnologia agora, tem como fazer energias mais limpas? Essa é a questão. Por exemplo, Para parar de depender tanto, por exemplo, do uso de petróleo ou olha, carvão? às vezes, eu vejo, assim, né, até brinco, lá, que se eu fosse o governador, eu faria a Copel... Você estava de candidato a prefeito, que eu vi. Ela faz zoeira, pelo amor de Deus, zoeira. Brincadeira. Não me põe Ó, nisso não, pelo amor de Se Deus. fosse voto escrito, eu ia escrever lá na cédula. Aí sim, acho que- Marcelo da Mata. É brincadeira, viu? Ó, não é mesmo? Então, por exemplo, uma questão. Uma coisa que gera muita energia, mas ninguém dá conta. Por exemplo, aterro sanitário. Gera bilhões de watts de energia. Por que não se investe nisso? Para quem que não é Falta de interessante? A gente visão. sabe Por pra quem. exemplo, eu disse, uma ideia. Se eu fosse governador, eu ia fazer a Copel, criar um aterro sanitário em cada cidade do Paraná. E ele gerar energia elétrica baseada, e a geração de em 1 ano, 6 meses, 1 ano, já ter gás Eu já começo a metano. ter saudade do Tesla quando a gente fala disso. Então, ó, Não, geraria, quer dizer, já pensou, 300 cidades, com 300 aterros gerando um amigo de eletricidade. Ah, Pense. seria bacana, né? Seria Mas tem que muito ter alguém. Quer dizer, você converter resíduo em um recurso que poderia mais barato, porque Energia limpa. é mais barato, não é Renovável. Não, ela é renovável, Renovável. limpa assim, ela é mais limpa que algumas outras. Ah, Pode ser um pouco mais suja, por exemplo, um pouco mais suja que pode ser um pouco mais suja que a hidráulica, Aham. porém ela é renovável. mas ela sai mais barato eu fazer essa energia do que eu fazer por exemplo, uma hidrelétrica? Ou não? Eu acho que sai mais barato. Sai mais barato? ó, nós estamos tendo um problema agora na pandemia, que é o seguinte, as empresas Ela é mais sustentável. hospitalares, as empresas hospitalares estão descartando um volume Exatamente, a gente muito vai ter um grande. lixo novo É, agora e exatamente. muito alto. Estão descartando um volume Eu falei muito que a grande nova de lixo moda, que eu acho hospitalar. que em Milão poderia lançar agora a nova roupa em TNT. É a moda agora, é a roupa em TNT. Então, e aí o que Não acontece? duvida não. As empresas que fazem a desinfecção desse lixo hospitalar não estão dando conta. Exatamente. Não estão dando conta. Não tá dando Eu fui conta, conversar porque essa é semana com muita alguns coisa. colegas aqui de Londrina, trabalhando nessa área. Professor, nós não estamos dando conta porque
nós estamos É muito descarte. muito descarte. E aí, assim, temos passado para alguns colegas, algumas outras empresas aqui do oeste do Paraná, para vir buscar aqui, mas o custo é muito alto. Então, e nós estamos, assim, sem saber como encaminhar isso. Vamos ter uma reunião semana que vem, para ver como é que a gente faz. Entendeu? E resíduo hospitalar é de uma baita de uma responsabilidade, né? A gente tem que parar e pensar nisso. Exatamente. Então, um tratamento muito... Tratamento completamente diferenciado, ainda mais dentro dessa doença que altamente infecciosa e tudo mais. Então nós temos que aprimorar também a indústria que vai tratar desses resíduos e a indústria que vai reaproveitar esses resíduos. Exato, tem como reaproveitar, né? Isso que é bacana. Então, por exemplo, falando, lembrando o curso de pós-graduação, então... Tudo isso é aproveitamento de energia. Eu fiz um trabalho, escrevi um artigozinho de final sobre isso aí, que as empresas, isso surgiu lá na Dinamarca, que as empresas, o que é resíduo para uma empresa, torna-se um recurso para outra empresa. Exatamente. Então, nasceu um conceito chamado ecologia industrial, Uhum. entendeu? Então, as indústrias reproduziram o que acontece na natureza. A natureza nada se perde. Exatamente, Ela tudo se transforma, persiste. né? Exatamente. Então, as empresas, as firmas, se tornariam como um ecossistema fechado, ou com mínimo descarte na natureza. Uhum. O que poderia ser, de um certo modo, tratado adequadamente, bem barato. Uhum. Por exemplo, aquela barragem que soterrou e matou gente lá. Aquele material poderia ser convertido em material de construção, em parede. E para Em aquela casa. empresa... Eu fico imaginando o quanto de casa barata, de alta qualidade, e existe tudo construído com aquele material, de alta resistência. Mas que é engraçado no Brasil porque é o seguinte, o custo para você manter aquilo era muito alto. Né? De repente, para você transformar, o custo seria um pelo outro. É verdade? Exatamente. O custo para você manter aquilo que era um risco e daquilo que você poderia transformar. Então seria o custo para você converter, só que você ia vender aquilo lá, você pode ter um lucro em cima. Então, exatamente. Então, acho que tinha que repensar esse tipo de conceito no Brasil. Eu gostei. Esticar a aplicabilidade das energias renováveis. Aqui no Brasil nós temos, aqui no Rio Grande do Sul, ali perto de Uruguaiana, toda a divisória lá com a parte oeste aqui da divisória com a Argentina e com o Uruguai, já andei por ali tudo com aqueles cataventos. Aí você vai lá para o Nordeste também, tem bastante lá, você vê que esses A energia eólica. eles já respondem lá no Nordeste por quase 20% da energia do Nordeste. Que bacana. A energia solar no Brasil Então, também. Tem energia solar também, energia nós temos solar. algumas empresas aqui na região. A nossa insolação poderia manter Nossa, esse crescimento. muita coisa. Agora, o pessoal que vem na geração depois, a juventude de hoje já tem com a visão diferente. Já tem uma visão bem mais avançada do que a nossa geração. Sim, eles sabem e eles já estão procurando já fazer as readequações e já estão mais preocupados do que nós. É que daí a gente entra no conceito de consumo consciente. O que você consome, você está sendo. Tem equilíbrio com a natureza? É equilibrado com a natureza o que você consome? Né? A questão alimentar, a questão de produção. Né? Por exemplo, voltando à questão do agronegócio. Né? Quando eu lecionei agronegócio, uma coisa que eu me preocupei com os alunos é a questão de compatibilizar o lucro com a natureza, né? Então, uma coisa que era muito interessante era a união, né? O consórcio floresta, agricultura e pecuária. Então, você teria sempre uma renda e isso poupa a natureza. Quando você vai... Porque o próprio aquela massa verde equilibra a emissão de gases do efeito estufa do gado. Então já elimina. Tadinha da vaquinha, ela é culpada também, judiação da bichinha. Ela tem, né? Quando ela solta o arrotinho dela, gera metano. Sério? Né? Então isso seria uma questão. A questão da agrofloresta, produção de agrofloresta orgânica, isso com tecnologia é possível de ter produção de altíssimo nível e qualidade. Sim, aqui na região oeste de São Paulo nós temos muito isso, esse consórcio de produção. Na campanha gaúcha nós também temos um pouco, entre madeira e... Porque lá você não precisa plantar o pasto, ele cresce sozinho, né?
E aí aproveita, bota as mudas lá no meio e serve de... Porque o verão lá também é pesado demais, né? É complicado. É. Olha, são 9 horas e mais 35 minutos, 91.9, você está acompanhando o Estúdio Livre, hoje falando sobre economia, crise e tudo mais, com o professor e colunista Paulo Cruz e também o nosso professor e economista Marcelo da Mata, que veio até de outra cidade. Olha, coisa linda. Obrigada, Marcelo. Quero mandar um beijo também, quer ver? A Cláudia. Cláudia, beijo para você sintonizada junto com a gente. A Tânia Alves também aqui acompanhando. O Gu Moraes, a Eliette, a todos que acompanham nossos web espectadores. Muito obrigada pela companhia. Falando um pouquinho sobre economia, vamos mudar um pouquinho. Eu vou mexer com a China de novo. Eu adoro mexer com a China. A China realmente faz espionagem tecnológica ou não? Todos fazem. Todos fazem. Estados Unidos fazem. E essa A guerrinha Europa deles? faz, Essa a guerrinha Rússia. que está acontecendo aí entre Estados É Unidos duro e China. falar quem não faz, né? Tá, é bom ou é ruim O quê? essa crise que está acontecendo, essa briga Ó. comercial entre China e Estados Unidos? É prejudicial? Na verdade, essa crise é um tanto mais ideológica. Assim, porque, na verdade, vamos ser realistas, a economia americana e a economia chinesa se complementam. Aham. São, Um depende do outro. São gêmeos siameses que ficam brincando, sabe? Mas é isso aí. É verdade? É verdade. É a mesma coisa que, por exemplo, assim, fulano com ciclano são inimigos políticos, por exemplo. Mas no entardecer, no escurecer, eles vão lá e se abraçam, Toma uma cerveja, toma bate cerveja, um junto, papo. faz um churrasco. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso? Quer dizer, Tem um pouco disso daí, sabe? É. Sim. Mas agora, eu... É melhor a gente falar para todo mundo que a gente é inimigo, que se a gente falar que é amigo, não vai ficar bom? Vai ter prejuízo? Porque funciona sempre um pouco de... As empresas têm um nível de concorrência entre Aham. elas, né? Tem aquelas empresas que concorrem, Aham. tem as que não concorrem, Hum. tem as que olham, as que estão lá na frente brigando entre elas, Ah, né? E tem as que estão tentando se aproximar, né? aham. Então existe essa disparidade entre as empresas. Ah. Tem aquela que está quietinha ali, faz de conta que não está fazendo nada, ela está tirando proveito? E ela está copiando tudo os produtos que a outra está fazendo. Entendeu? Quando a outra acordar, ela já tomou metade do mercado. Aí, É ó. característica do Entendeu? mercado oligopolizado. Né? Então. Tem o líder, Ah, o vice-líder e um monte de Nós estamos olhando isso satélites. Aham. na micro-região, nós estamos olhando isso. Sabe? Isso é Agora, toda a quando, economia. quando você transporta daí para a macro-região, né, aí você vai enfrentar grandes concorrentes, como China, Estados Unidos. Então, Alemanha. você pode entender, fazer uma Entendeu? transliteração do país como uma grande empresa. Né? Aham. Aí sim, então existe uma concorrência. Né? aham. Então, toda a massa de capital intelectual que tem nos Estados Unidos, a massa intelectual. Mas o povo parece que se esquece que boa parte da capital intelectual chinesa foi formada nas universidades americanas e Exatamente. europeias. Exatamente. Entendeu? E continua, não continua mais ou menos isso? Continua, e continua. Tem um monte de... Se olhar os trabalhos científicos, um nome ocidental e 3 chinês. E Exatamente. oriental, não sei o que e tal. Algumas áreas se sobressaem. Então, mas eu acho triste que no Brasil o que acontece? Tem muita gente boa que trabalha pra caramba, que é inteligente, vai lá pra fora, mas não volta. Por que o brasileiro Ó, não vou volta? contar uma historinha da Índia. Ah, A Índia, ela povoou o país dela com politécnicas, né? aham, Principalmente em tecnologias assim, programação, aham, né? E ciência da informação, computação e tal. O que eles faziam? Eles formavam os técnicos e os melhores iam para os Estados Unidos fazer Aham. doutorado e criar as empresas deles lá. Quer dizer, eles estavam produzindo um monte de obra qualificada para os Estados Unidos. Pois é, agora você me lembrou. Só que é o seguinte, só que a China, a Índia, está começando a ter um certo crescimento. Muitos desses estão voltando para a Índia. Então, Porque a Índia, exatamente. vamos lembrar, a Índia já tem um lançador de foguetes, lança foguetes, Ah, o Brasil não tem. A Índia é uma potência nuclear, o Brasil não é. É uma potência tecnológica de farmácia, né, farmacológica, aham, entendeu? Ela tem gera um custo para a produção farmacológica praticamente sem concorrência. Só as que concorrem são as farmacológicas alemãs, Aham. holandesas,
que tem tecnologia e inovação mais avançada. Mas em farmacologia de patentes quebradas, ninguém pode com a Índia. Entendeu? Essa é a questão. Nós, brasileiros, quando vamos acordar, o que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos. Exatamente isso está acontecendo. Tem muitas coisas boas que acontecem no Brasil, mas que às vezes... Fica esquecido. Ou ele fica... Existe uma célula ali que funciona muito bem, mas o que vai para frente está quebrado, as ligações. O maior problema do desenvolvimento é você juntar os atores e fazer a coordenação adequada desses atores. E isso nós estamos vendo, por exemplo, agora nós temos... Não é um exemplo negativo, esse é um exemplo positivo, porque nós temos na FECEA, na nossa Unespar, aqui de Apucarana, o curso de engenharia de software. Para você ver, agora esse ano vai formar a terceira, quarta turma. E para você ver, já 80% do pessoal que se forma ali já sai empregado e já está com trabalho em São Paulo, no Rio, em Florianópolis e em Curitiba, no Parque de Software de Curitiba. Isso é bacana, eu acho que tem que ser bem Entendendo? por aí. Então, Só que deveria, mas já não era a hora de ter um parque tecnológico desse nível aqui? sim, Nossa, agora nós estamos, agora a gente está se juntando com a UTFPR, que também tem o curso de engenharia de software, né? E também os cursos de engenharia da Unespar, da UTFPR. da Federal do Paraná, Paraná, em Jandaia do Sul, Aham. que também tem diversos cursos de engenharia, entendeu? Então a gente chamar todos esses atores e através do projeto Conecta botar esse pessoal tudo numa incubadora em Apucarana. Já tem esse projeto, mas ainda não está em andamento, está em estudo. Está em andamento, tudo. exatamente. Mas- Não entrou em operação Então, mas ainda, para entrar em operação, nós vamos ter que, vamos dizer assim, nós temos que implantar a mentalidade, né, nesse processo de inovar, né? Não tentar reinventar a roda, né? A inovação mesmo. Então, a inovação, aqui nós temos as empresas de bonés. Aham. Em alguns lugares aí nós temos empresas de calçado, outras as de madeira e tal. Quando você pega e você faz um corte diferente no boné, ou você faz um aplique diferente, uma modificação, você faz uma inovação incremental, né? Aham. Então você está fazendo uma melhoria no produto, né? O produto já existe, mas você está agora aplicando novas vertentes para a melhoria de consumo desse produto. Então é uma inovação incremental. Agora, esse pessoal que sai do curso de engenharia de software da Unespar é um pessoal muito cabeça da UTFPR e da Federal, que vai se formar a segunda turma vai se formar aqui em Jandaia do Sul. Aham. É um pessoal muito cabeça que estudou em volume integral, com aulas de manhã e à noite. Então eles tiveram uma carga horária muito forte. Eles saem muito bem preparados. É Eles a vão primeira sair... turma? Na Unespar já é a terceira turma. Terceira turma? Já é a terceira turma. E 80% dessa galera já está trabalhando em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, no Parque de Software de Curitiba, e alguns foram até para o Parque de Software da PUC de Curitiba, que é um dos mais avançados do Brasil, Com certeza. e lá de Florianópolis, o Parque de Software lá. Vai voltar para cá? Quem vai voltar para cá? Então, eles não voltam mais para cá, sabe? Então, agora com esse projeto, a gente vai tentar fazer com que esses alunos, eles saiam, os TCCs deles vão virar novos produtos, entendeu? Então, nós saltamos da inovação incremental para a inovação radical. Que lá nos Estados Unidos os jovens se formavam e criavam uma empresa. Exatamente, lá do É começo. isso que nós queremos fazer aqui. É o conceito. É o conceito de fazer Na hora uma que você coisa. terminar o curso de matemática lá na Federal também, senhor. É que eu tô essa também, que eu voltei a ser aluno, né? Voltou a ser aluno? Estou estudando matemática agora. Não, tudo nas exatas. Pra você ver, né? Ninguém é perfeito. Nossa, ninguém é perfeito. São 9 horas e 45 minutos. Você está acompanhando em 91.9, Água Viva FM Norte do Paraná, da cidade de Apucarana. Estúdio Livre. Quero mandar um beijo para todo mundo que está aqui junto com a gente, nossos web espectadores. Aproveitar e mandar um abraço. Cadê? Quem tem aqui? Não, Ivanildo, né? Eu deixei Ivanildo ali. Oi, Ivanildo! Está sempre ligado junto com a gente.
E tem o seu José também lá no Jardim Trabalhista. Ele vai brigar comigo se eu não mandar um beijo. Seu José, beijo. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouco ele liga para mim, hein? Vamos falar mais um pouquinho para a gente começar a encerrar, que já são 9 horas e 45 minutos. Tá boa. Tá gostosa. A gente vê, a hora passa. Qual a lição que fica agora para a gente dessa pandemia toda? Fica alguma coisa boa? Uma lição para a parte do empresariado? O que fica, professor Paulo? Olha, para a parte do empresariado, o cara que tem vocação para empresas, e que tem vocação para ser um empreendedor, ele sofreu, mas está vivo. Ele sofreu, mas está vivo, e assim, ele está aí num bar tomando uma e ele está pensando no negócio. Ele está pensando numa oportunidade. Ele está lá verdade, o empreendedor mesmo, aquele nato, ele conversa, o lazer dele é enxergar a oportunidade. Ele conversa sobre o negócio dele, novas possibilidades. A discussão é o negócio. A vida dele é o negócio. Entendeu? Então esse que é o processo. Então ele vai pensar sempre, né? O que nós deveríamos implantar, no complemento, o que nós devemos implantar na mentalidade desses empreendedores é a necessidade de inovação constante. Com certeza, e não parar no tempo, né? Se não a revolucionária, pelo menos é incremental. Sempre inovar, nunca ficar na mesmice, exatamente. Não ficar no confortável, né? Porque tem muita gente que tem medo de evoluir porque está confortável aquele espaço que ele está ocupando, não é verdade? Só que pode vir uma pandemia e acabar com o conforto. Exatamente, uma coisa que ninguém imaginava e te tirar do conforto e ter que procurar novos mercados, novas formas de sobrevivência, Essa é a parte boa, que acho que a gente aprendeu isso, né? Uma das coisas que a gente sempre conversa nas reuniões aí com os empresários é para onde está caminhando a minha atividade, né? Por exemplo, o setor de agronegócio, para onde está caminhando? E quem há 20 anos poderia dizer que se alcançaria uma produtividade tão avançada como a que alcançou agora, né? Mas foi planejado, né? Sim, muito planejado. O que impacta muito fortemente se a retomada vai acontecer ou não, e aqui no Paraná, assim, o que tem afetado, o que tem ajudado fortemente é a questão de que o Paraná é envolto quase todas as suas atividades em cooperativas. Tá entendendo? Então, por exemplo, aqui em Apucarana nós temos os APLs de bonés. Nós temos em Londrina e em Maringá os APLs de software. São 80 empresas em Maringá, mais 90 empresas em Londrina de software que agem em cooperativas. Aí nós temos em Curitiba, nós temos o APL de software da PUC do Paraná, que tem mais 72 empresas. E daí nós temos o APL de software ligado ao Software by Curitiba, que daí são mais 112 empresas. Então, eu tenho trabalhado com essa galera. Então, o Paraná em si está bem equilibrado, vamos dizer. Ele está bem equilibrado. E o que tem segurado a crise no Paraná é porque as cooperativas têm se articulado muito para voltar às suas atividades e segurar a crise. Então, uma das sugestões que seria muito importante, que de repente poderia ser implementado em todo o Brasil, seria que o governo federal destinasse recursos para implementar as atividades cooperativas. Eu acho que em pouco tempo ele conseguiria reverter o processo e ele saltaria, daria um grande salto e conseguiria entregar ou chegar ao final do governo dele assim com grandes conquistas. Professor Marcelo da Mata, o que o senhor fala para nós a respeito do empresariado? O que pode ser feito a partir de agora? Bom, inovação, depois mais inovação. Mas a questão é abrir os olhos, né? Abrir para as novas oportunidades. E também a questão gerencial do governo deveria ser melhorada, né? Ter uma visão de crescimento, uma visão de progresso, né? De planejamento para o futuro de fato. O problema é que, não sei de onde tiraram, que o planejamento é uma coisa, vamos dizer assim, me perdoe a palavra, de comunista, né? Não é. Planejamento é necessário das empresas. Existe planejamento, é uma coisa capitalista. Sem planejamento, sem meta, você não chega a lugar nenhum. Exatamente, então você deve, a visão é
planejamento médio e longo prazo, quem faz o quê, o dinheiro sai da onde, vai para onde, quem controla, e durante o caminho, se for necessário mudanças, quais poderão ser feitas. Então, falta isso em todas as esferas governamentais, né? Sem fatiar capital. E os tomadores como vou dizer assim, os empreendedores que definem o rumo da economia, teriam que ter essa visão também, né? De que há necessidade de planejamento, há que ter metas e objetivos, né? Que meta e objetivo são coisas diferentes. E bem né? colocado, com datas e cumprimento Exatamente. Quem faz o quê, como e quando. E Avaliação, quanto vai custar. Replanejamento e avaliação. E replanejamento e avaliação. Bacana. Então isso é uma questão empresarial pura e que deveria ser implantado E que deveria ser tomado na vida de cada cidadão. Eu acho que cada cidadão fizesse a sua parte nesse sentido. Ah, sim. Seria bem Então, o cidadão, interessante. quando ele vai escolher um representante dele, ele deveria ter o critério, que esse representante vai agregar na economia. Não porque ele é bonito, porque ele é charmoso, Não, alguma não, coisa esse assim, cidadão, porque é qual simpático. é a capacidade técnica desse cidadão? Qual é o planejamento? Ele quer um planejamento, ele busca o progresso da nossa região, do nosso estado, do país, não importa. Ele tem planejamento para isso, ele tem equipe técnica, ele tem histórico de que se ele tem histórico disso, se ele já fez isso, então se ele se promete isso, mas ele fez isso, o importante não é o que ele promete, é o que ele já fez. Então, se nós começarmos a ter essa visão, as coisas começam a melhorar. E lembrando que brasileiro sem educação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Educação e ensino, né? Vamos Exatamente. colocar os Então, dois. A educação, Por exemplo, ela precisa voltando à educação, que é um assunto desde o início ao final. É. Planejada e é um assunto, revalorizada novamente. um senão assunto não assim consegue. que eu tenho comigo, que a educação deveria ser integral. O aluno entra 8 horas da manhã, estuda, pratica esporte, se alimenta, Cerebral, né? e nessa parte eu sou bem, e sai 8 horas da noite, 7 horas da noite, de banho tomado. E pro Brasil já não deu. E a praia? E daí? Como é que vai ficar? Praia, Não. piscina? Não, praia é sábado e domingo. Ai, Você faz a tua educação de segunda a sexta. Entendeu? Lá, Ah, e sim, outra, sábado, né? Não, mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar nesse ponto, com então, certeza. e outra, a educação secundária é uma coisa que poderia, assim, existe o ideal, que eu penso, né, que o aluno sai do segundo grau, tecnólogo, praticamente um tecnólogo numa área prática. Né? Isso é uma utopia. Mas, saindo da utopia para uma questão mais prática, é possível, por exemplo, no Paraná, criar cursos tecnológicos no segundo grau. Aí daí eu falo, mas e laboratório? E, nossa, é muito caro. Mas você poderia começar, por exemplo, pega todas as comarcas do Paraná, né? Cada comarca tem ali 3, 4 municípios em volta. No segundo grau, a primeira parte do segundo grau você faz na sua cidade mesmo, a parte teórica. Os professores ali que é escrever, entender, fazer cálculo. Você pode fazer. Mas e o laboratório? Fica numa cidade central, você, no segundo, no terceiro ano, você pega o ônibus, você vai no laboratório e fica o dia inteiro lá no laboratório. Descentralizar. Exatamente. Aí vai entrar uma coisa muito interessante. Um fator para o desenvolvimento tecnológico e de conhecimento é a interação entre pessoas. A comunicação é muito importante para o crescimento tecnológico, o crescimento de conhecimento. Exatamente, Nem essa tanto você troca. sentar. É importante você sentar, entender as bases da ciência. Mas o a famoso- troca de O experiências... famoso traseiro ali. Mas o que vai fazer você aprender é a troca. Então, no último ano, você indo todos os alunos para os laboratórios do centro, lá, você vai conhecer pessoas novas, você vai trocar novas ideias pode surgir lá. Porque lá o quê? É um curso técnico, onde há ciência envolvida em tecnologia. Muito bacana, hein? Uma ideia legal para que os E nossos outra, representantes pensem. Aquela questão assim, mas é caro. Bom, é um pouco mais caro, mas é mais barato que você fazer em todas as escolas um curso técnico, em todas as cidades. Beleza, professor Marcelo da Mata, são 9 horas e 55 minutos.
Muito obrigada pela sua eu participação, agradeço. que engrandeceu muito. O bate-papo foi produtivo. Professor Paulo Cruz e também nosso colunista, muito obrigada pela participação aqui junto comigo no Estúdio Livre, nessa terça-feira bacana e gostosa. A você que esteve junto comigo nessa live através do Facebook, Eliana Dux, muito obrigada pela sua participação. Deixa aqui seu abraço, professor Marcelo da Mata. Então, um abraço a todos que nos ouviram, que nos prestigiaram. Tiveram paciência de ficar junto com a gente Com a até gente agora. aqui. Então, eu espero que tenhamos plantado boas sementes nas pessoas, né? E que floresçam, né? Tem umas boas ideias. Professor, por favor. Abraço a todos, obrigado. Vamos em frente. Muito obrigada. Uma boa noite a todos que acompanharam aqui o Estúdio Livre dessa terça-feira, dia 8 de setembro. E a gente volta a se encontrar na próxima terça. Beijo no coração de todos. Uma ótima semana. Até lá. Você está acompanhando Estúdio Livre. A apresentação, Eliana Dux. Tchau, gente. Obrigada.